Fábio, quero-te agradecer mais uma vez a tua disponibilidade e a tua presença aqui neste podcast. Ora, Ahm, para mim acaba por ser aqui um privilégio, claro, ter-te aqui presente no meu podcast, porque eu estava a referir há pouco, não sei se tiveste a oportunidade de ouvir, que já seguia aqui o teu trabalho há muito tempo, não é? Há muito, muito tempo, eu nem sei precisar exatamente quando. E estava a relatar, portanto, que tive a oportunidade de estar contigo no Marketing Masters, que já foi aqui há uns tempos, não sei agora a data. Privámos lá um bocadinho, fiz-te o convite e tu aceitaste. Tu aceitaste em participar aqui no claro que sim. podcast. Obrigado. Olha, Claro que como é sim, que e estás? olha, a começar por te agradecer, Paulo, e o convite. É sempre um gosto ter estes momentos de partilhas. Eu estava a pensar e já nem me lembrava da última live que fiz. Houve uma altura que fazia muitas lives e a verdade é que foi uma dinâmica que foi começando a ficar para trás no meu caso, mas que gosto de fazer, portanto agradeço-te aí o convite para Boa. voltar a ter este gostinho. Boa, vamos a isso então. E olha, e já agora vou-te ajudar, ou seja, porque para quem não sabe, para quem estiver aqui a assistir online, claro, ou seja, este podcast, eu vou-te explicar, o podcast era para ser até inclusive em formato offline, não é? Mas isto depois, o que é que acabou por acontecer? Como a malta gosta muito da interação, não é? E da partilha ao vivo e tudo mais, e aproveitar aqui as tecnologias, então decidi arrancar com o podcast em formato live. Boa. Também gravo alguns episódios off, porque há malta que não quer gravar em live e está tudo bem, ok, e gravo em off, mas regra geral gravo em formato live. Tanto que depois a malta, alguns já sabem, outros ainda não, que nunca há assim um dia fixo em que faço as gravações. Isto é também conforme a disponibilidade da malta, e o teu caso hoje, estamos aqui a fazer episódio. Queria-te só dar este enquadramento, Boa. porque, pronto, não é que seja aqui uma coisa, mas é assim, tu és o 30º episódio, não sei se estás preparado para esta responsabilidade. Não sei, logo se vê. Logo Vamos se vê. ver. Olha, Fábio, eu não sei se te lembras, no Marketing Massas, quando nós estivemos lá a privar um pouco, acabámos depois por não dar seguimento à conversa de uma pergunta que eu te fiz, não sei se recordas, foi que eu estou mortinho, fiquei com ela aqui pendente, porque depois apareceu muita malta e acabámos por não conseguir fazer mais nada. E eu na altura perguntei, lá no Marketing Masters Live, foi: o que é que tu dirias a alguém que tinha perdido a paixão pelo fitness, pela musculação? O que é que dirias a alguém para que quisesse voltar, não é? Que tivesse perdido esse bichinho. Não sei se te recordas dessa Sim, pergunta. mas a nível profissional, não é? A nível profissional, tu me Não, neste caso, questionaste ou não? a nível pessoal, a nível lúdico, a Ou seja, nível. quem tinha paixão pelo treino e deixou de ter e agora não treina, é isso? É um bocado por aí. Um bocado por aí, isso. Ok. É um bocado por aí. Mas é assim, ou seja, estamos a falar de uma pessoa que já treinava, não Uhum. é? Há 10 anos, mais ou menos, e depois, por situações de fatores externos da vida, pronto, perdeu esse bichinho, não é? Praticante assíduo, mas depois deixou, O que é, que- pronto, o que, é que- deixou de. eu fazia-te algumas questões antes de mais, que é Força. o que é que tu fazias antes que te permitia manter esse hábito que agora não fazes? Ou porque, Olha, é que- porque então, é que nessa altura tu consideravas importante ter esse hábito e agora te afastaste desse hábito? Eu fazia-te essas questões, começava por aí. pronto. E viram-se o feitiço contra o feiticeiro. Não, mas é fácil, eu Exatamente. posso, eu posso ajudar aqui a malta, porque obviamente eu fiz essa pergunta, que é da minha pessoa, claro. Entretanto, já estou a retomar, ok, aos Uhum. poucos já está a ir. Mas basicamente, ou seja, eu sempre treinei por autoestima, não é? Pelo trabalho mental também, pela parte física também, mas sobretudo pelo mindset, não é? Porque eu sem treinar, o meu cérebro pifa. Digamos assim, dito na prática, o cérebro pifa. Uhum. Ou seja, não é? Depois, claro, temos de falar aí da questão não é? Das hormonas que são produzidas, etc. Mas eu sempre vi no desporto, no ginásio inclusive, um escape, não é? Tudo o resto. Era o meu Sim. escape. Depois, claro, por fatores adversos e pessoais, inclusive, perdi esses hábitos, perdi essas rotinas, sim, mas agora, felizmente, aos poucos estou a voltar. Mas quando nos cruzámos no Marketing Masters,
Eu estava praticamente off. Ok. Daí ter feito essa pergunta. Espero ter Eu, ajudado. eu, eu- Atenção. sim, sim, eu acho que é assim, isto falando em termos globais, não é? Eu acredito que, e todos nós que estamos envolvidos no meio do fitness ou no meio do exercício físico, etc., nós sabemos que o exercício físico tem N benefícios para N coisas. Se calhar, eu costumo dizer que se houvesse um comprimido que as pessoas pudessem tomar e lhes desse todos os benefícios que o exercício físico dá, provavelmente iria ser o comprimido mais vendido do mundo. Só que isto porquê? Porque o comprimido é fácil de tomar, não é? É uma coisa que Exatamente. nós pegamos e tomamos. Enquanto que fazer exercício físico, numa primeira fase, ou numa primeira, se pensarmos aqui no pensamento de primeira ordem, num pensamento de primeira ordem, é doloroso. A verdade é essa, é doloroso. E isto, para quem treina todos os dias, praticamente, dizer isto, podem dizer assim, para ti não te custa nada. E realmente, neste momento, não me custa nada, mas porque já tenho o hábito enraizado, já tenho a rotina enraizada, é muito mais fácil assim. Mas para uma pessoa que não treina, é de facto algo doloroso, é um processo doloroso numa primeira fase, mas que em segunda ordem lhe vai trazer benefícios inúmeros. E por isso, o que tu disseste há pouco, que é, no teu caso, que é se tu não treinares, o teu cérebro pifa, tu se calhar encontraste aí a primeira motivação para começar a ir, não é? Ou para retomar, e agora vais ter que manter a disciplina para para criar o hábito, para inserires o exercício físico na tua rotina, etc. Independentemente de qual seja o motivo que leva as pessoas a irem ao ginásio, seja estético, seja por saúde, seja lá qual for, o importante é começar. E depois é conseguir criar o hábito gradualmente, inserir na rotina e fazer coisas que gostam também é importante, porque se eu vou para o ginásio ou se eu vou para fazer alguma coisa dentro de um espaço que eu não gosto, então vai ser mais difícil ainda eu conseguir criar esse hábito. No fundo acho que é isto. Começares por fazer coisas que gostas mais e gradualmente vais enraizando o hábito e a rotina. Boa, boa. Acho que é por aí. Sim, sim, concordo, até porque eu já comecei, já voltei há 2 meses, pensei, 3, tenho mantido novamente e já voltei outra vez a ganhar aquela paixão, não é, que tinha pelo fitness. E na altura, lá está, quando nos cruzámos no Martin Masters, pronto, eu estava off e tinha feito essa questão e ficou aqui, não é, pendente. Boa. Porque depois ficámos lá, não é, no meio de muita gente e ficou aqui pendente. E agradeço, claro, e sim, faz sentido o que tu disseste, que é o fazer exercícios que gostamos, fazer aquilo que gostamos, em espaços que gostamos. Revejo muito nisso também. Até porque, vamos lá ver, mais de 10 anos em ginásios, eu já passei por ginásios que não me sentia bem lá estar, não é? E se calhar eu, com muita gente, Claro. e tenho que se procurar outros espaços. Olha, então, mas vamos lá enquadrar aqui a malta. Porque a malta queixa sempre um bocadinho que eu começo as conversas, eu não enquadro ninguém. Queres ajudar aqui a malta a ouvir aqui o podcast? Quem é o Fábio? O que é que ele faz? Uh, Essa eu sei que é pergunta, sempre aquelas perguntas. essa pergunta para mim desculpa, para Força. mim essa é a pergunta mais difícil de responder de todas, não é? Porque normalmente nós temos rótulos, não é? Nós dizemos, eu sou o não sei quê que faço isto, ou sou o Fábio Sim. que sou personal trainer, ou seja, é muito difícil responder realmente essa questão. O que é que eu posso dizer? Sou alguém que gosta de criar, sou alguém que gosta de empreender, que já trabalhou para outras empresas, ou seja, eu comecei como empregado e fiz um percurso longo ainda como empregado, como personal trainer e depois como diretor de um ginásio, mas sempre tive o bichinho dentro de mim de querer criar algo meu, algo que fosse eu a gerir, a construir, a levar para a frente, digamos assim. E foi aí que surgiu o personal trainer, que é, no fundo, uma, uma plataforma onde eu ajudo outros personal trainers mais voltado para a área do negócio, mais voltado para as vendas, para o marketing, porque senti que na altura era uma lacuna no mercado e acredito que ainda continua a ser. Não tanto como era, porque pelo menos agora já sabem
tem um sítio concreto para procurar essa informação, um sítio esse que eu não tinha quando comecei a minha carreira, por exemplo. Então foi muito isso que me levou a criar a Academia do Personal Trainer. E mais recentemente, só para fazer aqui sim um resumo muito resumido, também me levou à criação ou à construção de um software para personal trainers também, que é um software onde eles podem fazer toda a prescrição, todo o acompanhamento dos alunos à distância, toda a parte de gerir as avaliações dos alunos. O próprio aluno tem a sua própria aplicação onde pode seguir todos os treinos sem que o personal trainer esteja com ele, onde pode ver os vídeos dos exercícios, etc. E também, inclusive, o personal trainer pode ter, por exemplo, agora mais recentemente, gerir toda a questão dos pagamentos, automatizar pagamentos e tudo isso. Então, basicamente, este é o Fábio, este não é o Fábio, isto é o que o Fábio faz, não é? No fundo. Agora, Sim, quem sim. é que eu sou? Isso já são outros 500, não é? É A muito nossa mais essência abrangente. é muito mais abrangente. A nossa essência é sempre muito mais profunda, não é? Não quer, essa falácia, não é, de nós identificarmos, nós somos aquilo que fazemos, não é? Isso às vezes não é bem assim. E muito resumidamente temos aqui aquilo que tu fizeste. Olha, este podcast, eu vou-te explicar, isto é um podcast de histórias e eu gosto sempre de aprofundar aqui um bocadinho a história de vida das pessoas. Tu sempre tiveste em mente que querias ser personal trainer ou foi algo que surgiu assim, algures na tua vida, no teu percurso Queres que de vida? eu vá mesmo lá atrás? Mesmo lá atrás, Ok. exatamente. Quem era o Fábio Eu, antes eu, disto tudo? eu queria ser jogador de futebol profissional. Ok, boa, Vamos partir boa. daí. Vamos partir daí. Vamos Portanto, uma partir mudança daí. radical. Não considero que tenha sido uma mudança tão radical assim, porque ao fim e ao cabo mantive-me ligado ao desporto, não é? Ao desporto, há uma diferença entre desporto e exercício físico, mas pronto, mantive-me dentro da área. Mas de facto era algo que eu, numa determinada altura da minha vida, eu queria mesmo ser jogador de futebol profissional e joguei nas camadas jovens do Sporting, depois onde fiquei ainda alguns anos, depois acabei por sair para o União de Leiria na altura, mas foi ali um momento em que ou eu realmente dava um salto em que me permitia ver um futuro dentro do futebol, porque não é fácil, não é um mundo fácil, não é um mundo nada fácil. E o que eu sentia era, ou eu vou para um patamar que realmente me permita, porque é uma carreira muito curta, comparativamente com outras, que me permita ter um estilo de vida que eu quero e que me dê alguma estabilidade, eu tenho que dar um salto maior. Hum, Se eu sentisse que isso não iria acontecer, aquilo que eu fiz e senti ali num determinado momento, ali na altura da transição, camada jovem para sénior, que eu tinha que ter outro caminho. E esse caminho foi estudar ali um bocado à pressa, porque eu nunca fui muito bom aluno, nunca não é não ser bom aluno, é nunca me esforcei muito, a verdade é essa. Nunca Ok, estudava muito, era sempre à última hora, era o QV, era para passar. E ali nos 2 últimos anos percebi que tinha que dar um bocadinho mais ao chinelo, porque tinha que ter aqui um plano B, que era para conseguir entrar na faculdade na altura. E foi precisamente isso que eu fiz e consegui entrar e entrei para o curso que queria, sempre ligado ao desporto, lá está, o Ciências do Desporto, em Coimbra, que foi onde eu me formei. Uh, numa fase inicial ainda não sabia muito bem o que é que eu queria, não sabia qual é que era a vertente dentro do desporto que eu queria seguir. Talvez ali numa primeira fase pensasse ou pensei ali em ser professor de educação física, mas ao longo do tempo percebi que era uma carreira que não estava assim muito, muito fixe, muito agradável, digamos assim. E talvez ali no segundo ano de faculdade e depois início do terceiro, onde fui também estudar para a Espanha ali durante um período, percebi que comecei a treinar mais, comecei a ir ao ginásio, comecei a envolver-me mais no mundo do fitness, que já tinha tido algum contacto na altura que jogava futebol, porque treinava antes das épocas começarem e ia treinar para o ginásio. E realmente começou-me a cativar este mundo do fitness, o mundo dos ginásios. E houve ali um momento em que, ok, não tenho dúvidas, é para esta área que eu quero seguir, eu quero ser personal trainer, quero investir aqui
e daí vem depois todo o resto da carreira. Boa. Portanto, temos aí muito para aprofundar já. Antes de mais, agradecer Não sei. aqui. Temos. Antes de mais, agradecer aqui esta malta toda. Malta, obrigado por estarem presentes. É uma quarta-feira à noite. Hoje é quarta, não é? Hoje é quarta. Uma quarta-feira à noite. E estarem aqui connosco, ouvir aqui a nossa conversa, a história, no fundo, aliás, do Fábio. E muito obrigado a todos pelo vosso tempo. Esperemos, sem dúvida, que vos agregue valor de alguma forma e que saiam daqui inspirados com a história de hoje, ok? Com o podcast de hoje, que é o propósito do Mindset Talks. Fábio, jogador de futebol e depois, muito mais à frente, personal trainer. Sabes que eu tive também inserido no mundo do futebol, mas enquanto massagista desportivo. Isto também já há uns anos atrás. Eu fui massagista desportivo 5 anos, se não me engano, mas depois também deixei e vivi muito e vivi essa cultura. Nunca fui jogador. Uhum. Eu gostava de jogar, mas gostava de jogar no bairro. Não gostava de. Não, não. É a questão do federado, por exemplo, nunca me puxou. Um, o, em que ponto, ou seja, em que isto, aliás, a questão do futebol, jogador de futebol, isto foi em que ano, mais ou menos? Tens ideia? Não te lembras? Foram Isto é ir ao muitos baú. anos. Uh, eu comecei a jogar muito novo mesmo. Não sei. Eu recordo-me, por exemplo, eu recordo-me do dia em que comecei a jogar futebol. Eu na altura estava inscrito no handball. Eu jogava handball. Era miudito mesmo. Aliás, eu experimentei ali uma série de desportos. Eu comecei no futebol, depois fui para o hóquei, depois fui para o handball. No handball tive algum tempo, porque até gostava e tinha jeito. Mas houve ali um treino que havia um treino no estádio lá municipal de Alcobaça, que eu sou de Alcobaça, e eu faltei ao treino de handball e fui ao treino de futebol sem dizer nada ao meu pai. E fui lá ao treino, depois voltei, fui lá, porque o meu pai tinha, tem, ainda é proprietário, mas agora já não está lá, já se reformou, um restaurante mesmo atrás do estádio. Então eu cheguei depois do treino de futebol até ao meu pai, pai, não quero ir mais ao handball, agora quero ir ao futebol. Fui ao treino, gostei mais e pronto. E assim começou o meu percurso no futebol. Depois foi até que, sei lá, foi desde os meus 6 7 anos até eu entrar para a faculdade, que foi em 2009, portanto, foi Ou por aí. seja, isso foi. Malta, eu estou a olhar para o lado, Fábio, eu estou a olhar para o lado porque eu estou a tirar notas, ok? Não se assustem, que eu gosto de ir tirando notas Tenho aqui um amigo durante meu, ó, saudades de ver uma mini no Senhor Joaquim, o que é o meu Zé pai. Simeão. Um abraço, Zé Simeão, obrigado pelo teu comentário. Malta, façam perguntas, estejam à vontade, aproveitem agora e espremer o sumo aqui do Fábio neste podcast live. Fábio, então quer dizer, pronto, isso foi mesmo já muito, muito cedo, a transição. O teu pai reagiu bem com mudanças Sim, do handball para o futebol? claro, Foi, claro, o futebol é aquela sim. base. Boa. Um, então, futebol, portanto, muitos anos de futebol, muitos anos de jogador de futebol. Tu alguma vez sonhaste em jogar num Benfica, num Sporting, num Porto, tirando que já tinhas mencionado aqui, não é? Que jogaste nas camadas jovens. Sim, Mas a nível profissional, portanto, sim, algo claro, mesmo. tinha o sonho, claro, claro. Até porque estava já num patamar em que me permitia ter esse sonho, não é? Ah, claro que tinha. Ok. E isso não se realizou porquê? Ou não chegou a avançar porquê? É pá, são muitos fatores aí. Isso é muito difícil eu dizer, olha, foi por isto ou por aquilo. Há muitos fatores envolvidos mesmo. Há o fator de eu se calhar eu vim com 11 anos para Lisboa e vim morar com o meu irmão, sozinho. Ou seja, o meu irmão estava na faculdade na altura e o meu irmão e os meus irmãos, dois meus irmãos compraram casa em Lisboa na altura, tu és do ramo imobiliário, na altura em que o imobiliário estava tranquilo, qualquer pessoa comprava uma casa, então os meus irmãos compraram uma casa e eu vim viver com o meu irmão enquanto ele estava na faculdade, com 11 anos, ou seja, foi ali um contexto, um miúdo passar de um contexto de uma cidade
pequena para um contexto de cidade grande, de um momento para o outro, com o meu irmão e tudo mais, todo o contexto, não foi fácil, mas foi uma experiência brutal, atenção. Mas pronto, ou seja, eu não te consigo dizer qual é que foi o fator, Não há não te consigo dizer, não aconteceu. É algo que, sinceramente, eu não perco muito tempo a pensar. a pensar e a tentar justificar e a pensar o que é que podia ter sido. Prefiro pensar na bagagem que toda essa experiência me deu, de tudo de bom que o futebol me trouxe, a parte do espírito de equipa, a camaradagem, os amigos que deixei, as pessoas que fui conhecendo ao longo do tempo. Prefiro mais pensar nisso do que estar e se poderia ter sido ou o que é que podia ter sido. Isso não me vai trazer nada, no fundo. Não me vai trazer nada de novo ou não me vai ajudar em nada, no fundo. Sim, 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 mas falaste em pormenores muito importantes, que foi a camaradagem, o espírito de equipa, Uhum. a união, não é? Porque vamos Sim. lá ver, dois jovens que saem da Alcobaça e vêm morar para Lisboa sozinhos, logo aí é de tirar o chapéu, não é? Porque eu acho que, eu acredito que haja muita gente a fazer, mas quer dizer, é preciso aceitar o risco, não é? E ir à aventura, porque as coisas até podem nem correr bem, não é? E não sabemos o que é que se vai encontrar. Uhum. Uma curiosidade que eu tenho aqui, porque eu sempre ouvi falar que, e para ajudar aqui a malta, claro, que gosta do futebol, né, que gosta de futebol, é verídico ou não que as camadas do Sporting, né, a escola do Sporting, a academia do Sporting, é uma das melhores escolas a nível nacional para formar jogadores. Não sei se podes responder a isso, atenção. Pode ser Sim, suspeito. sim, assim, na altura em que eu estive lá, provavelmente o gap que havia de qualidade na formação entre o Sporting e se calhar outros clubes como o Porto e como o Benfica era maior. Ou seja, na altura só o Sporting é que tinha a academia. Ok? Hoje em dia o Porto já tem, o Benfica já tem, ou seja, já se trabalha de uma forma diferente. E, aliás, e hoje em dia, mesmo nas próprias camadas jovens, já é completamente diferente o trabalho que se faz do que o que se fazia naquela altura. Não tem nada a ver. O nível de pormenor que se vai não tem nada a ver com aquele que se há, há 15 anos atrás, ou sei lá quanto tempo é que foi. Ou seja, já está muito mais evoluído. Um, mas sim, é sem dúvida uma das melhores escolas, não tenho dúvida disso. Sempre ouvi dizer isso, não é? Não Sim, sei, sim. portanto, que há sempre aquele pé de guerra, não é? Mas sempre só ouviu Sim, falar mas isso é disso. normal, ou seja, eu acredito, e não estou muito dentro do futebol de formação neste momento, acompanho o meu clube, mas não estou muito por dentro, mas acredito que haja uma qualidade já muito grande, inclusive acho que houve há pouco tempo uma notícia que o próprio Famalicão, ou seja, um clube que nem é dos quatro grandes, vá, que foi campeão num escalão de camadas jovens, quando tens um Porto, um Sporting, um Uhum. Benfica a competir. Portanto, significa que há trabalho, né, a ser feito nesse, Há trabalho a ser feito. nesse Sim, mundo. e ainda bem, não é? Porque há muito talento por aí fora que não se cinge só aos três grandes, não é? Há muito, muito talento. Sim, Olha, e já agora vou ser o advogado do diabo. Qual é que é o teu clube? Vamos já meter aqui esta malta, vamos já ter. Podes Olha, partilhar. eu Atenção, não, eu há, há não tenho três, problema. há Eu não três tenho tópicos problema que não se nenhum. pode falar, Eu que não é futebol, tenho. religião Não, e futebol, religião e política. Pronto, estamos a falar de futebol. Qual é que é o teu clube? não tenho problema nenhum em dizer, até porque não. Ou seja, eu tenho na minha família mais chegada, o meu pai, os meus irmãos, etc. Tenho os três clubes representados em casa, portanto eu dou-me bem com todos e está Epá, tudo bem. É bom haver uma rivalidade saudável, mas não chega àquele extremo que se chega. Então, eu sou portista, sou portista. ok, ok. Até Tenho vou um, escrever para um dos ver. meus irmãos, também é portista, depois tenho outros dois irmãos que são benfiquistas e o meu pai é do Sporting, não consegui puxar ninguém. A minha Ok, mãe não liga. ok, pronto. Bem, eu imagino que isso deve ser uma casa farta quando a malta joga, né? Isso deve ser É, daquelas picardias é bom, saudáveis, é lá bom. está, É. saudáveis. Olha, e vamos ajudar aqui um bocado a malta. E ajuda-me também aqui, porque eu gosto de aprofundar aqui as coisas. Tu e o teu irmão vieram para Lisboa morar, portanto, sozinhos, vieram à aventura em que ano?
Lembras-te disso? Eh, Já não me lembro do ano que foi isso. Isso são perguntas muito difíceis para mim. Isso, saber Já foi há anos, muito tempo. Já foi há saber muito anos, tempo. datas, Já foi isso há é o muito pior tempo. que me podem perguntar. Não Então, faço ideia mas mesmo. Já foi há muito ajuda-nos tempo, aqui. sim. Já foi há muito tempo. Como é que foi? Ou seja, porque eu estou curioso também, né? Porque eu próprio já fui imigrante, atenção, só para ajudar aqui a malta. Eu fui imigrante, eu tive 3 anos em Inglaterra. Quando fiz 18 anos, eu apanhei-me na frescura da idade, não é? E eu agarrei. Fui 3 anos passear lá para fora. Ou seja, eu próprio ainda me lembro, né? Portanto, dos sentimentos, das emoções, né? Daquela experiência da aventura. Também que era outro país, era outra cultura. Tu lembras de como é que foi a vossa experiência? Como é que foi a reação dos vossos pais É assim, de vir para Lisboa? eu posso falar mais por mim. O meu irmão já era bem mais velho do que eu. Ou seja, é uma experiência completamente diferente, são contextos diferentes. Eu era uma criança, tinha 11 anos. O meu irmão já tinha os seus, talvez, 20 e poucos. Portanto, é completamente diferente. O meu irmão já estava a estudar fora nessa altura. Ele estudava em Évora na altura e depois pediu a transferência para Lisboa e veio estudar para Lisboa, para a faculdade. Então, eu posso falar da minha experiência, não é? Então, a minha experiência foi um miúdo que estava lá está, num contexto super pequeno, numa cidade pequena, que vem para um contexto de uma cidade grande, em que teve que conhecer novos amigos, e ainda por cima eu sempre fui mais introvertido, então ali nos primeiros dias fiquei ali mais no meu canto e tal, à espera que o pessoal viesse ter comigo. Eu sempre fui mais nessa onda. Depois, claro, depois com naturalidade vais fazendo os teus amigos, vais criando o teu grupo, depois a parte do futebol, obviamente, que me ajudou também a integrar, porque quando se sabe ali naquele meio que eu jogava no Sporting e depois jogava nos torneios da escola também, acabas por, não querendo, acabas por aproximar as pessoas de ti, não é? Mas pronto, basicamente essa foi assim a minha experiência, tudo muito novo, tudo uma realidade completamente diferente, o ser assaltado, não fazer que é isto, ser assaltado, ser abordado na rua e roubarem-te o telemóvel. Pronto, Isso isso, aconteceu? isso aconteceu 2 vezes. Ok. Bem, atenção, eu também já sofri isso na pele. Eu cresci em Lisboa, isso é um É assim, facilito. eu acho que o pessoal que é de Lisboa e que morou em Lisboa, pelo menos, agora não faço ideia se continua igual, se calhar até continua igual, se calhar continua a haver assaltos assim ou não faço ideia, ou menos, não faço Eu ideia, pronto. também já não sei, Mas, confesso. mas, mas, mas aquilo, mas aquilo para os meus amigos na altura era ok, era mais um dia, se acontecesse Porque, estava tudo porque- bem, sim, eu percebo, ou seja, porque a malta que cresceu claro. a ver isso, não é? Não, Dentro dessa realidade, é normal. eles já percebiam, ou seja, eles já percebiam o que é que tinham que evitar, o que é que se topavam ao longo. Obviamente que à primeira apanharam, à segunda também foi noutra situação, mas apanharam-me mais desprevenido. Epá, a partir daí eu comecei a ter um olho mais vivo, não é? Comecei, se calhar, a correr antes sequer daquilo se confirmar, a passar para o outro lado da estrada, enfim. Depois Acho- tu vais adaptando à realidade que encontras. Percebo perfeitamente, até porque lá está, eu também já passei por isso na pele e é engraçado como é que as estratégias que nós arranjamos para evitarmos esses problemas, não é? Claro. Até porque eu já percebi mais ou menos, se não me falham aqui as contas, nós não estamos muito longe de ter a mesma idade, não é? Tenho 37, tu estás com que idade agora? 33. Epá, então falhei muito nas contas. Esta matemática não está nada boa. Ok, 33. Bem, então eu sou muito suspeito porque vamos lá ver, eu posso partilhar, né, que eu sou filho de Marvila, eu cresci em Marvila, e cresci numa altura, anos 90, em que Uhum. havia ainda muitos bairros de lata e por aí fora, ainda havia Sim. os guetos, etc. Pá, e vi muita coisa, e também sofri na pele muita coisa. Portanto, sim, eu percebo que a malta que viesse de fora, não é? Da grande cidade, era quase como uma vítima perfeita, não é? Porque não sabe, não conhece, pronto, e é o normal, não é só cá, está em qualquer parte do mundo. Epá, 33, esta matemática, esta hora já não dá. Olha, então,
tu vieste com 11 anos para Lisboa. 11 anos para Lisboa, conjuntamente com o teu irmão. Epá, mas então isto significa que o teu irmão é que teve que, no fundo, cuidar de ti. Uhum. Um, como é Foi. que foi essa... Eu vou fazer aqui um disclaimer. Eu sou mais velho de 8, ok? Pronto. Por isso eu estou muito curioso para perceber como é que foi essa experiência contigo e com o teu Olha, irmão. esse meu irmão não é o meu irmão mais velho, é o segundo mais velho. Ok? Ahm, e ele sempre teve uma presença muito forte no meu crescimento, desde miúdo mesmo, desde bebê, que ele sempre foi muito próximo, ou seja, há ali uma figura também paternal nesse meu irmão. Então foi algo que até foi natural. Por exemplo, eu tinha mais medo, entre aspas, medo no bom sentido, de alguma coisa que fossem contar ao meu irmão do que aos meus pais, por exemplo. Eu Ok, tinha percebo. mais esse respeito a nível de medo, não, no medo, não medo mau, mas medo de e caraças vai contar ao meu irmão, estás a ver? Sim, isso é quase a mesma coisa que Ele pensar, era o vai meu contar ao encarregado de meu pai ou à educação. minha mãe. Sim, Exatamente. basicamente era o meu encarregado de educação nessa altura, que foi oficialmente, não é? Teve que ser o meu encarregado de educação oficialmente, na escola e tudo. E pronto, foi tranquilo, essa parte foi tranquilo. Boa. Mas imagino que seja, ou seja, pelo menos com o teu irmão, não é? Tenha sido uma responsabilidade muito grande, não é? Vindo os Sim, dois para Lisboa e ele ficar sim. responsável por ti, quer dizer, não é Lá fácil. está, eu acho que Uh, essa foi uma experiência que também me deu a mim próprio, que me fez crescer muito a mim próprio. Ou seja, eu sempre fui muito autónomo, desde aí também, porque eu tinha que ter ali algum grau de autonomia. Por exemplo, eu saía da escola, o meu irmão ainda estava nas aulas, eu saía da escola, ia para casa, tinha que fazer o meu lanche, tinha que fazer essas coisas todas, preparar-me para ir para o treino, ir até ao local onde nos apanhavam, onde o autocarro do Sporting nos apanhava e nos levava para a academia sozinho, ou seja, tinha que nos enrascar. Portanto, isso deu-me também aqui uma estaleca, não é? Logo aí desde miúdo, que eu acredito que tenha sido importante para o meu desenvolvimento, claro. ou seja, tiveste que crescer rápido, não é? Tiveste que tornar-te um adulto rápido, Uhum, porque, pronto, derivado também é essa realidade, não é? sim, Porque lá está, quando não se tem família por perto, não se tem os pais por perto, é perfeitamente normal, isso tem que acontecer. Percebo perfeitamente, percebo perfeitamente. E tiro o chapéu, atenção, e se o teu irmão chegar a ouvir este podcast, um abraço a ele, porque, epá, como eu te digo, eu sou mais velho de 7, aliás, de 8, desculpa, e fui eu sempre o responsável, não é, por essa malta exato. toda, e sei muito bem o peso que isso acarreta, e a ti também, claro, atenção. A malta vir para Lisboa com 11 anos, quase que assim de repente lembramos do Cristiano Ronaldo, né, que ele também veio da Madeira, foi com 12, É acho um eu, bocado por algo aí, assim, sim, um sim, é um bocado bocado por assim. aí. Uhum. Ele E, ainda, epá, e ele ainda mais que ele ficava a dormir nas instalações, não é? E aliás, eu tinha exatamente, colegas exatamente. meus, eu poderia ter ido também para a academia, ficar na academia mesmo, mas como eu tinha o meu irmão em Lisboa, achámos que era melhor eu ficar com o meu irmão. Mas eu tinha colegas da minha idade que também vieram de outros pontos do país e que estavam lá sozinhos, dentro da academia, portanto. Ou seja, Boa, boa. e é a realidade de muitos miúdos agora também. Ficam na academia. Sim, que Uh, ficam na ok, academia, nas academias dos clubes, etc. sim. Epá, isso eu acho que é muito importante, né? Porque eles providenciam aqui condições, né? Porque se a malta lá está, vem da Madeira, ou vem de Alcobaça, ou vem de outros sítios quaisquer, de outros pontos do país e das ilhas, tem à partida, quer dizer, isto é a minha visão, não é? Convém ter ali, se calhar, Sim, sim. condições mínimas, Não, e tem, senão tem. a malta depois pode não ter lá está apoios, ou seja, não Não, tem isso tem. familiares, não tem depois. Boa. E isso é importante. Olha, acho que já fizemos aqui um memory lane engraçado, não é? Aqui na história de vida do Fábio. Malta, agradeço-vos mais uma vez a todos que vocês estão aí desse lado. Olha, ajuda aqui um bocadinho aqui a malta. O teu percurso de personal trainer. Também estou muito curioso para saber um bocadinho sobre não é, os desafios que ultrapassaste, os obstáculos que ultrapassaste. Porquê? Porque, como já partilhei, né, várias vezes, pá, eu, enquanto desportista, não é, no mundo do fitness já há mais de 10 anos, não é, musculação, depois passei pelo CrossFit, ultimamente faço aqui um híbrido
faço provas de trail running e vou juntando também com o ginásio. E sempre conheci vários PTs e vários, neste caso, coaches, neste caso o CrossFit, malta, em que se queixavam muito do mercado, não é? Que era um mercado, além de ser muito agressivo, que não havia normas, não havia regras, e que era muito, muito duro e desafiante, não é? Malta conseguir criar nome no mercado, não é? E se ingrar e fazer crescer a sua carreira. Como é que foi aqui o início da tua carreira enquanto personal trainer? Eu sei que de vez em quando partilhas aqui umas histórias no Instagram, porque eu acompanho, mas ajudando aqui a malta que está a ouvir o podcast, como é que foi o início da tua carreira enquanto personal trainer? Então, olha, quando comecei no meu primeiro ginásio em Alcobaça, que foi um ginásio onde eu tive um ano, foi logo o ginásio onde eu comecei a trabalhar mal saí da faculdade. Aliás, um pouco antes de sair da faculdade eu já tinha começado a fazer tipo estágio não remunerado, comecei ali a entrar no meio e a aprender. Eu aí não exerci propriamente como personal trainer, ou seja, era uma altura em que não havia treino personalizado em todo o lado, e nessa altura lá nesse ginásio em Alcobaça, que era o único ginásio em Alcobaça praticamente, hoje em dia já não havia serviço sequer, ou seja, eu não poderia exercer como personal trainer lá, mas foi aí que eu comecei. Eu aí comecei quase como um faz-tudo, literalmente. Eu abria o portão do ginásio, gigante, eu fazia recepção, fazia de comercial, fazia avaliações enquanto fazia rotas. Rotas, para quem não sabe, é quando o professor está na sala de exercício a dar o apoio. Comecei a dar aulas de grupo e fazia tudo isto, fazia um pouco disto tudo. E ao mesmo tempo eu comecei a tirar o mestrado em Lisboa, ou seja, eu estava metade da semana em Alcobaça, metade da semana em Lisboa. Um, e no segundo ano, ou seja, quando faço a transição para o segundo ano de mestrado, decidi vir completamente para Lisboa, ainda sem qualquer tipo de trabalho. E, obviamente depois comecei à procura de ginásios para começar a trabalhar. O mercado não tinha nada a ver com o mercado atual, ou seja, havia mais dificuldade em entrar num ginásio, havia mais dificuldade em ser recrutado. Fiz algumas entrevistas, foi recusado em muitas, depois lá consegui entrar no People, que foi onde eu comecei a trabalhar literalmente como personal trainer, onde fiquei praticamente 10 anos. Foi assim o único ginásio que eu trabalhei em Lisboa. Lisboa, neste caso Sintra. Uh, Comecei como personal trainer, normal, fiquei depois como team leader de PT, que era uma pessoa responsável por acompanhar uma equipa mais pequena de personal trainers dentro do clube para ajudá-los a desenvolver um negócio, etc. E depois, mais tarde, passei para club manager, ou seja, para diretor do clube, onde fiquei durante 4 anos também. Como é que foi? Depois, respondendo mais à tua questão, foi difícil no início. Eu não estava minimamente preparado ainda, tanto a nível técnico como a nível, por exemplo, das vendas e tudo mais. Eu não fazia ideia que tinha que vender, era não sei, não sei explicar, mas acredito, e também foi um dos motivos pelo qual eu criei a Academia do Personal Trainer. Há muitas pessoas que chegam ao mercado e depois pensam, ok, eu tenho que vender, e agora? Eu não sei vender, nunca ninguém me ensinou, eu não tenho jeito, eu não tenho aquela coisa que os vendedores têm, aquela ginga, não tenho. E agora? Eu sou introvertido, eu sou mais tímido, eu não gosto muito de ir chatear as pessoas. Como é que eu faço? Não é? E foi tudo isto que começou aqui a surgir na minha cabeça. Como é que eu faço? Eu não sei vender. E agora? Mas para eu conseguir ajudar as pessoas através do exercício físico, através da parte técnica, eu tenho que vender. Ponto. Não havia outra forma. E nesse momento eu tive a sorte de entrar para um local onde já se apostava em formação interna, ou seja, onde tive acompanhamento por parte de outras pessoas que já trabalhavam há mais tempo, etc. Mas por outro lado também procurei muito por mim encontrar as soluções, procurar estudar e estudar sobre vendas e estudar sobre negócio de treino personalizado, mesmo em formações lá fora que não existiam em Portugal. Então foi muito por aí, foi muito pela aprendizagem e pelo perceber que nessa fase, principalmente, que a venda não é algo que nasce connosco, ou pode ser, mas também se não for, está tudo bem, nós podemos aprender e podemos melhorar nessa skill. Isso foi o
que, na minha opinião, fez a diferença entre depois eu conseguir alavancar a partir daí, como personal trainer. Bem, tu falaste aqui muita coisa que eu já tenho aqui dezenas de Agora tu perguntas pegas, agora tu já pegas. a turbilhar aqui na minha cabeça. Mas antes de mais, deixa-me só fazer aqui um reparo. O ginásio, o People Family em Sintra. Foi lá que começaste como personal trainer, é isso? Uhum. Boa. E que fiz a Conheço minha o carreira ginásio. toda em termos de ginásio. Boa. É um bom ginásio. Conheço o ginásio. Nunca treinei lá, porque eu morei vários anos na linha de Sintra. Conheço o ginásio, mas eu treinava mais num, que não sei se conheces, se calhar deves conhecer, que era o 100% Fit Club. Que Uhum. era do Paulo, que o Paulo infelizmente já não está entre nós, e treinei lá muitos anos. O People conheço e conheço malta que até treinava lá, portanto, aquilo é um bom ginásio. Olha, pegando aqui na parte das vendas. A parte das vendas eu acho que é muito interessante e eu vou-te explicar porquê. E há malta que está aqui a ouvir o podcast. Porque, por exemplo, tu estavas a partilhar essa história e eu estava-me a rever enquanto massagista desportivo aqui há uns anos atrás também. Porque eu também, quando entrei nesse mercado enquanto massagista desportivo, eu também não sabia vender. Eu sabia bola, zero. E fiz Uhum. muita coisa a partir pedra. Não é? O caminho das pedras. Também como tu, a pesquisar, a ver como é que ia fazer, a ver como é que era feito lá fora, tentar aplicar, porque eu não sabia, não percebia nada de marketing, não percebia nada de vendas. Ainda consegui criar algumas parcerias com ginásios e com boxes de CrossFit, a malta do atletismo, mas foi tudo um bocadinho às três pancadas, não é? Eu conheço aquele conhece o outro conhece o... E era um bocado por aí. Tu no teu ver, na tua visão e na tua experiência, né? Porque obviamente tu já disseste que criaste a Academia do PT também por causa dessa questão das vendas, a venda devia de ser um assunto, aliás, uma matéria muito mais explorada na malta que tira este tipo de formações e que está neste tipo de mercados, como por exemplo o personal training. Não sei como é que estás com as formações agora, atenção. Sim, falas-me informações que é iniciais. As Sim, das iniciais. formações iniciais, sim. Porque a impressão que eu tenho é que depois a malta, só depois de tirar as formações, é que tem essa necessidade de ir à procura, não é, das É. Eu, especializações vou, em vendas e marketing, eu, etc. não, eu não consigo dizer sim ou não. Eu consigo dizer que compreendo que não seja muito abordado, porque existem horas de formação que têm que ser dadas nessas formações iniciais, e por isso é que são formações iniciais, é para ter uma base, e depois é importante continuar com formação contínua, seja lá qual for a área, seja técnica, seja não técnica. Mas eu só acredito é que, pelo menos, que tenham noção que quando saírem cá para fora vão ter que vender. Pelo menos isso. Eu acho que isso é o mínimo. E no caso, pelo menos no meu caso na altura, isso não aconteceu. Ou seja, na faculdade não há qualquer noção, mesmo em termos de mercado, o que é que eu vou encontrar no mercado? Não sei, não fazia ideia, não fazia a mesma ideia. Que modelos é que existem de trabalho? Uh, ginásio de comissão, ginásio de renda, vou por conta própria, como é que eu faço, como é que não faço? Ou seja, há muita coisa aí a explorar depois. Então eu acredito que depois cabe muito a cada um a procurar aquilo que precisa, aquilo que sente necessidade de colmatar, de evoluir. Eu acredito que depois também passa muito por cada um de nós. Nós temos que assumir essa responsabilidade também, não podemos só ficar à espera que nos deem tudo e nos digam tudo. É o que eu sinto. Sim, compreendo, aliás, concordo porque eu também sou muito assim, não é? A mim faz-me confusão ver quando vejo a malta muito parada, não é? E não vai à procura, não é? Dos porquês, a mim também faz um bocadinho de confusão. Mas é engraçado porque a questão da venda, por exemplo, tu mencionaste há pouco, e é um facto que eu opero no mercado imobiliário, não é? Eu trabalho no mercado imobiliário, nem sempre foi assim, também não estou há muito tempo, eu estou desde 2019 no mercado imobiliário. Lá está, isto foram aqui questões também pessoais que me obrigou aqui a um processo de transformação e foi no mercado imobiliário que encontrei esse processo. Mas o mais engraçado que eu encontrei no mercado imobiliário foi esta presença aqui da questão das vendas, que é muita gente não tem noção que realmente é preciso vender e é preciso saber vender.
Porque lá está, estamos a falar de serviços e produtos que os clientes procuram. Na questão do personal training, por exemplo, já que esta é a matéria, claro, como é que tu aprendeste a realizar as vendas dos teus serviços, do Fábio enquanto personal trainer? Como é que tu desbravaste esse caminho? Para ajudar aqui a malta que tiver a ouvir o podcast. Olha, foi como eu te disse há pouco. Tive a sorte de ter, dentro do ginásio onde eu comecei a trabalhar, pessoas já com uma bagagem grande, até também nessa parte das vendas. Por exemplo, ele estava aqui há pouco, o Ricardo Arnaud, e outros colegas que já estavam dentro da área há mais tempo e que já dominavam melhor esse processo, que me passaram a mim também as bases. Foi muito por aí e depois, ou seja, é passarem o processo, mas depois obrigarem-me, entre aspas, a ter também tarefa, ou seja, a fazer roleplays com os meus colegas, em fazer roleplays com pessoas que também não eram da área, em treinar o processo, para quando chegasse o momento em que eu estivesse à frente de um cliente real, me sentisse mais à vontade. E depois partiu muito também do meu próprio estudo, do estudo de ler, de pesquisar, de fazer cursos também fora. Foi muito por aí que se deu essa aprendizagem. Mas lá está, eu acredito que depois a aprendizagem venha muito da prática, é de estar à frente da pessoa, é de errar, é de partilhar o processo, o que é que foi bem, o que é que foi mal, o que é que eu podia ter dito, o que é que eu podia não ter dito, como é que eu podia ter abordado a questão. No fundo é isso. E como é que foi o teu processo do teu primeiro PT, não é? Da Foi tua logo na primeira primeira. venda? Tive sorte, foi logo na primeira avaliação que fiz, fechei logo o meu primeiro cliente. E queres partilhar aqui com a malta como é que foi essa experiência? Epá, é assim, Estavas eu não me lembro muito. nervoso? Não Tá, estavas? Já não te eu, lembras? não, lembro-me perfeitamente que foi a minha primeira avaliação e era uma avaliação que eu tinha ao domingo, que eu dava uma aula de spinning ao domingo e o clube, para eu não ir para eu não ir ao clube só para dar a aula, colocaram-me uma avaliação física ali antes da aula. Sempre era mais algum dinheiro que eu ganhava ali e mais uma oportunidade de fecho de PT que eu tinha. E eu lembro-me na altura que era o meu coordenador na altura, o tal Ricardo Arnaud, me disse: vais ver que vais fechar, vais não sei o quê, vais fechar. E eu, tipo, vou chegar lá, primeira avaliação, vou logo fechar, claro. Tipo, um bocado cético, estás a ver? Sim, sim, Tipo, isto sim, sim. calma, não tenho essa expectativa assim tão elevada. Mas a verdade, eu agora não te consigo dizer como é que foi o processo e como é que foi todo o processo, não me lembro. Lembro-me só do essencial que foi na nossa gíria um PT de 260, que é a pessoa que ficou a treinar comigo 2 vezes por semana de 60 minutos e é um pagamento mensal e na altura um pagamento mensal de 350 euros, que é um valor que é elevado, não é? Então foi logo o meu primeiro PT, na minha primeira avaliação, e foi logo um 260. Então foi logo tipo, uau, loucura, não é? E pronto, basicamente foi isto. Foi o meu primeiro PT. Tive sorte. Não faço ideia como é que foi o processo. Deve ter sido uma porcaria, mas cheguei ao final e apresentei, estás a ver? Bom, costuma-se dizer que a sorte trabalha-se, não é? A sorte trabalha-se. Sim, sim, mas também faz parte do processo. Faz parte do processo. Mas, e já agora, para enquadrar aqui um bocado a malta, desde o teu primeiro PT que tu fechaste até ao segundo, tens ideia? Quanto tempo é que Ai, levaste? Depois até. não, Não tens não, ideia? não tenho. Pronto. Não, Não porque às tenho vezes podia ideia. ser engraçado, não é? Podias ter se calhar pegado aqui Não, num mas tive, arranque e tive um ter. crescimento, tive um crescimento, posso dizer que tive um crescimento sustentado, em termos na minha carteira de clientes. Tive um crescimento sustentado. O que é que eu acredito que me fez crescer muito e ter atingido um patamar de horas bastante elevado? Um, tem muito a ver com o fator da retenção também. Eu sempre retive os meus clientes comigo durante muito tempo. E isso obviamente dá-te a oportunidade de que, se tu retens bem, tu vais fechando, vais retendo, vais fechando, vais retendo, ao longo do tempo tu acabas por construir a tua carteira. Agora, quando há pessoas que, por exemplo, fecham muito bem, mas depois, à mesma velocidade que fecham, também vão perdendo. Essas pessoas estão sempre numa roda dos ratos, não é? Estão sempre ali a correr, a correr, a correr, a correr atrás do prejuízo e não conseguem estabilizar
estabilizar e eu consegui ter essa capacidade de estabilizar. Então, mesmo que houvesse algum mês que eu não fechasse tanto, eu conseguia garantir continuidade, então dava-me essa tranquilidade e essa estabilidade que precisava. Basicamente foi por aí. E como é que é, e já agora se eu puder perguntar, claro, e explorar um bocadinho essa parte, como é que tu fazes o processo de retenção? Ou seja, porque eu tenho, lá está, eu referi há pouco, não é? Que fui massagista desportivo e o meu plano de retenção quando eu era massagista desportivo era zero, não é? Porque lá está, eu não sabia nada. Eu só estava focado numa coisa que era ter clientes no momento. E depois o resto era o resto. Eu nem sequer tinha business plan, tinha nada. Pronto. E a minha realidade no mercado imobiliário, obviamente, mudou muito nesse aspecto. Como é que para ajudar aqui a malta, claro, e se calhar até futuros personal trainers, como é que tu fazes o teu processo de retenção com os teus clientes? Hoje em dia já não, hoje em dia faço, mas não é o cliente de treino, não é? Mas no fundo, a retenção é algo que é complexo, a meu ver. Pode parecer simples, mas eu acredito que é algo mesmo complexo. E no caso do treino, tem a ver com vários fatores. O primeiro é aquilo pelo qual a pessoa vem, não é? Ela quer ter uma expectativa de atingir um determinado resultado e tem uma expectativa de valor que lhe vai ser entregue versus o preço que vai pagar. Então, eu vou começar por aí, que é a expectativa versus a expectativa de valor que ela espera receber versus o valor real que ela está a receber. Eu coloco sempre três níveis aqui. Se nós estivermos a superar as expectativas que ela tem, a probabilidade de ela desistir ou dela sair vai ser muito, 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 muito pouco, muito baixa. Claro que não existe retenção a 100%, porque a vida acontece para toda a gente, pode-se mudar, pode ter algum acontecimento que não lhe permita continuar. Depois existe o patamar das expectativas se encontrarem. Ok, está dentro da expectativa. E aqui estamos ali na corda bamba, não é? Tanto pode cair para um lado como pode cair para o outro. E depois existe o patamar que nós não queremos estar, que é entregar menos do que aquilo que seria a expectativa da pessoa. E se isto acontecer, vai ser muito rápido a pessoa deixar de treinar contigo. Nem sequer vai dar tempo para aquilo que eu vou falar a seguir, que é a construção da relação com a pessoa. Porque a partir do momento em que nós conseguimos isso, conseguimos superar as expectativas, conseguimos entregar bons resultados à pessoa, a pessoa sentir-se bem a treinar connosco, depois também existe aquilo que o tempo nos consegue dar, que é o construir a relação com a pessoa. E a partir do momento em que nós conseguimos construir uma boa relação com a pessoa, ela confia em nós, ela também vai para o treino porque sabe que vai estar connosco, porque sabe que vai ter o valor da nossa parte. Então, essa é muito mais difícil uma pessoa deixar de trabalhar connosco. Então, existem aqui vários fatores, a meu ver, que influenciam a retenção, que são trabalhados e devem ser trabalhados, mas é complexo, mas ao mesmo tempo é algo que eu gosto, que eu acho que faz muito sentido, porque depois mesmo em termos de negócio faz muita diferença tu teres uma pessoa com um lifetime value de X em vez de teres um lifetime value de Y. Em termos de negócio isso vai fazer toda a diferença também. Então é isso. Acho Boa. que é por aí. E eu arrisco-me a dizer, dentro dos pilares todos da retenção que tu falaste agora, a confiança estará no topo, a confiança com o trabalho e com o profissional. Sim, está tudo. Eu acho que eu não te consigo dizer, olha, se tu trabalhares isto, Sim, estás garantido. Epá, não, eu acho que tem que haver uma visão 360 aí, não pode ser só aquilo. só Eu não vou aquilo. só trabalhar a Percebo. relação com a pessoa, estás a ver? Não posso só trabalhar a relação com a pessoa, porque depois existe o resto. Porque eu posso ter uma relação muito boa, mas se eu depois falho com as expectativas, né? Se calhar essa Nem relação vai mais, começar nem mais, a deteriorar-se. Então é nem por mais. aí. Nem mais. Malta, estas perguntas são propositadas, ok? Que eu tenho que espicaçar aqui um bocadinho o Fábio, que é para termos aqui conteúdo de valor para vocês. Este é o propósito, ok?
E até vos vou ajudar um pouco mais, que toda esta questão da questão das vendas, etc., também não foi por acaso, porque eu ainda, ontem, já não lembro, eu estava aqui a ouvir um episódio do podcast do Fábio, que era precisamente o episódio número 46, né? Que é Nunca Mais Tive Medo de Vender. Portanto, quem quiser saber a primeira experiência, o primeiro PT e as crenças, não é? As barreiras Pois que o eu conto Fábio lá essa história, ultrapassou, sim. tu contas lá essa história, exatamente, e foi por Uhum. isso mesmo que eu fiz essa questão, porque contas lá tudo. E é engraçado que tu nesse episódio falas, falas de uma coisa que eu realmente é aquilo que eu costumo apregoar mais, vá, usando aqui um termo engraçado, que é a questão do mindset. Mindset, e falaste na psicóloga americana, a Carol Dweck, e no livro, e falaste no livro Uhum. dela. E eu vou-te ser sincero, eu acho que é a primeira pessoa que eu encontro no mercado que fala nesta referência. Porque eu, pelo menos, a malta que me rodeia, eu estou toda a hora a bater nessa tecla e falo muito nesse livro. Eu tenho um PDF e falo muito nesse livro. E é muito bom. É muito bom. Ou seja, é muito bom, é muito bom. Qual é a tua visão quanto à questão do mindset, não é? Ou seja, um personal trainer é um profissional liberal, não é? Tirando se calhar, atenção, estamos a generalizar, Na sua tirando aqui outros casos maioria. concretos, Na sua mas maioria. na sua maioria é um profissional liberal. Ou seja, qual é a tua visão quanto à questão não é, do personal trainer ter aqui um mindset forte e bem trabalhado, que é para não se deixar, não é, ir abaixo não é, com as frustrações, com as ansiedades, não é, com a irritabilidade que tem, até com certos clientes, não é, que há muita coisa que desgasta um personal trainer, não é, no seu dia a dia. Qual é que é a tua visão com a questão do mindset nesse aspecto? Motivar aqui a malta. Ah, ah, no mindset em relação ou seja, ao dia a dia da profissão, não é? No O fundo, dia a dia da profissão, não olha, é? Imagina, eu acho que é assim. Para já vai depender muito da realidade em que cada personal trainer está. Eu acho que é muito por aí. Um, existem vários desafios ao nível de carreira do personal trainer, que é há o desgaste físico, porque parecendo que não, isto falando no personal trainer mais tradicional, em que eu estou ali um para um com a pessoa, onde estou treino após treino com pessoas Isso, diferentes, etc. Existe isso. ali um desgaste, não só físico, como um desgaste também psicológico, porque nós somos energia, não é? Então estamos ali com a pessoa, estamos a dar a nossa energia, estamos a dar o nosso treino, estamos a dar a nossa força, também a passar aquela força à pessoa. Então isso desgasta, obviamente. Um, Inclusive, houve uma altura da minha carreira em que eu tinha, isto falando em termos de PTs, eu tinha 100 horas de PT, que é um valor bastante elevado em termos de horas de PT mensais. E depois, para além disso, ainda fazia horas de sala, ainda dava aulas de grupo. E houve ali uma altura que era mesmo muito desgastante. Sentia que estava a chegar a um ponto de quase burnout. Isso faz-me ver que, ou também me fez ver que a longo prazo aquilo não era sustentável. E isto acontece com alguns personal trainers. Há outros que lidam muito bem com volumes elevados e está tudo bem com isso. Se lidam bem e se sentem bem com isso, está tudo certo. Mas também existem outros que até ganham muito dinheiro, até conseguem ganhar muito dinheiro porque dão muitas sessões, mas depois acabam por não conseguir ter tempo para eles. E isto é uma questão importante, porque o personal trainer no modelo tradicional troca tempo por dinheiro. Tu queres ganhar mais, tens que dar mais treinos. Tu queres ganhar mais, tens que trabalhar mais horas. Ponto final, não tens hipótese, não tens como escalar. Um, e, e isto para já fez-me questionar em termos de modelo de negócio para o personal trainer se isso será o melhor ou não. Mas isso é outra conversa. Uh, então, o que eu acredito é que tem que haver um equilíbrio, ou seja, o personal trainer tem que ter essa consciência, em primeiro lugar, de perceber o que é que tolera, o que é que não tolera, até onde é que tolera, até onde é que é saudável, e o que é que pode fazer para evitar chegar a um ponto de burnout, evitar chegar a um ponto de desgaste extremo. E isso tem a ver com tudo aquilo que também faz fora do ambiente de trabalho. Se consegue tirar horas para conseguir almoçar descansado, porque havia alturas que eu, nessa altura, não conseguia almoçar descansado, era tipo em 10 minutos e
já tinha outro treino a seguir, o não conseguir treinar para ele próprio, ou seja, eu não conseguia treinar, o conseguir ter um dia off, por exemplo, o conseguir ter ali algum período em que não penso em trabalho. Então tudo isso vai fazer com que a disposição do personal trainer seja melhor. Eu sei que fugi um bocadinho à tua pergunta porque tu estavas a Não, não, questionar em relação tá. ao Mas, mindset mas progressivo e está ao alinhado. mindset fixo. Mas está Uh, alinhado. Atenção, mas está pronto, alinhado. mas Mas está pronto, alinhado. basicamente é isso. Pronto, mas está alinhado porque é assim, ou seja, não foi uma resposta direta, mas foi uma resposta indireta, ou seja, ajudar aqui um bocado a malta. No fundo, não é? O personal trainer tem um dia a dia, lá está, como tu disseste, muito atribulado, e como tu disseste, às vezes nem treina, às vezes tem que comer a correr, não é? Porque tem PTs para dar, tem treinos para dar, e é engraçado que apesar dessa correria toda que falaste também muito bem, né? Que é a questão do trocar o tempo por dinheiro. É uma correria doida. Eu conheço vários PTs, tu também, pronto, mas conheço outros mesmo que vivem isso ainda hoje. E é engraçado que a questão do mindset, ou seja, o mindset de crescimento ou mindset fixo. Não vou entrar em pormenores, mas no fundo a questão é a malta que ainda vive esse mercado e vive a profissão a ferro e fogo tem um mindset completamente lá em cima, não é? Porque realmente tem uma paixão enorme pela profissão, apesar de todos os desafios, não é? Pelo menos é assim que eu vejo. Atenção. Não sei se concordas, ok? Não sei se concordas. Força, força. Vamos puxar pelo É Fábio, assim, malta. mais ou menos. Concordo mais ou menos. Porque a Força. paixão é muito giro. E é bom, é muito bom nós termos paixão por aquilo que fazemos. Atenção. Só que eu acredito que também tenha que haver uma evolução em termos de, sei lá, de carreira. É muito bom eu chegar a um patamar em que tenha a agenda cheia. É top. Eu chegar a esse patamar é top. E se calhar uma pessoa que está a iniciar a carreira é por isso que deve começar a construir, por exemplo. Mas pode chegar a um ponto em que ter a agenda cheia já não é muito fixe. Porque lá está, porque vai trazer. O que é que eu sinto aí? Ok, eu tenho a agenda cheia, eu tenho um novo problema, não é? Eu já consegui encher a minha agenda e eu agora tenho um novo problema, que é como é que eu vou escalar a partir daqui? Ou como é que eu vou conseguir levar o meu negócio para outro patamar, não despendendo mais do meu tempo. E aqui começa o desafio. E aqui lá está. Eu posso olhar para isso, para uma pessoa que fica aí e fica aí o tempo todo e depois até se queixa que a carreira não há carreira, não há progresso de carreira, não há apoios, não há, sei lá, não sei. Sim, muita coisa. Vai se queixar de que não tem tempo para nada, não vai viver o tempo que queria com a família, não vai viver o tempo que queria com os amigos, não vai desfrutar de coisas que podia estar a desfrutar porque está preso ali. E se calhar vai se queixar disso. Mas tem uma paixão enorme pelo trabalho que está a fazer. E está tudo certo. Só que há que pesar depois as coisas. O que é mais importante para ti? Não é? O que é que tu queres construir a partir daqui? Então, o mindset progressivo aí, na minha opinião, é procurar por soluções que o permitam ganhar o mesmo ou até mais, mas com um modelo completamente diferente. Ser mais escalável. Ser mais escalável. Exatamente, eu acho que passa por aí, porque se eu pensasse, por exemplo, eu penso no meu caso, se eu tivesse como personal trainer, e eu na altura fui muito precoce nesse aspecto, eu comecei logo a procurar eu tive logo contacto com a realidade do treino online, e eu tenho a certeza que se eu não tivesse criado a academia, ou se eu não tivesse agora, por exemplo, o software, etc., eu teria ido pelo mundo do treino online, porque é um mundo que me permite uma escala completamente diferente do que aquela que me permite o treino personalizado 1 para 1. E tu achas que a questão do online, Ou outros, também um, pode ser outros. Eu posso abrir um estúdio e posso ter outros. Se eu tiver a agenda cheia, vamos imaginar, eu sou personal trainer, eu consigo ter um modelo que funciona, que já está validado, em que eu consigo encher a minha agenda. Ok, eu consigo replicar isso para outra pessoa, eu consigo encher a agenda de outra pessoa, então eu posso começar a ter outra pessoa a trabalhar com os clientes que eu lhe vou passando. E eu recebo uma porcentagem daquilo que essa pessoa dá de treinos e eu já me posso libertar em termos de tempo, por exemplo. Também posso ir por aí. sim,
repassando os clientes, não é? Exatamente. E escalando dessa maneira. Exatamente. Sim, Há há vários quem faça isso, sim, sim. caminhos, atenção, há Há vários vários caminhos. caminhos. Sim, malta, não há um caminho estanque só para atingir o mesmo objetivo, não é? Há vários. Depois cada um, lá está, vai adaptar a sua forma de Claro. trabalhar. E arrisco-me a dizer, não é? Se não quiserem ficar presos na roda do rato, não é? Ou na roda do hamster, temos que procurar por soluções. Olha, mas pegando aí na parte online, que eu acho também um assunto curioso, porque até se viveu isso muito na pandemia, não é? Quando houve a pandemia e houve os lockdowns todos, foi uma euforia, não é? Tudo online, e Zooms e etc. Isso é um modelo que realmente funciona ou não? Eu pergunto isto porquê? Só por um simples fator, que é a questão da parte humana, não é? Da interação, não estás ali presencial com o teu PT, não, com o teu cliente. Achas que se pode perder essa ligação humana com os clientes, com as pessoas? Não, Ou não? não. De todo. É um modelo que funciona muito bem. Na pandemia houve um boom, claro, porque não havia alternativa para qualquer Não PT. havia, Eles claro. tinham que o Sim. fazer. Ahm, Depois da pandemia, a maior parte regressou à normalidade que tinha anteriormente. Houve alguns que aproveitaram o embalo da pandemia e continuaram online. Tenho alunos meus de mentoria que fizeram a transição já depois de pandemias para 100% online e é um modelo que funciona e funciona muito bem. Funciona muito bem. Claro que não é um modelo que é melhor ou pior que outro, é um modelo diferente. É um modelo diferente, é só isso. Há espaço para os dois modelos. Uns têm umas vantagens, outros têm outras, mas existe espaço para os dois. O modelo online da pessoa, por exemplo, o acompanhamento online, o modelo de acompanhamento online, existe flexibilidade tanto para o personal trainer, porque não tem que estar com a pessoa enquanto ela está a realizar o treino, mas também existe flexibilidade para a pessoa, que não tem que ter uma hora fixa marcada com o personal trainer para ir treinar, que pode treinar em casa, que pode treinar no ginásio, que pode treinar na rua, dependendo daquilo que quiser. Então, há sempre, há sempre os dois lados. Existe pontos positivos num lado, pontos positivos no outro, pontos melhores no outro, pontos piores no outro. Ou seja, há espaço para todos os modelos, no fundo. O que é que faz a diferença, a meu ver, é a energia que o personal trainer deposita em cada um dos modelos. Se eu depositar a minha energia toda e o meu tempo todo num modelo online, eu tenho a certeza que ele vai conseguir. Se eu depositar a minha energia toda num modelo presencial, ele também vai ter o seu sucesso. Tem Okay? tudo a ver com a Então, entrega. sim. Porque muitas vezes o que acontece, e aquilo que eu tenho vindo a acompanhar em mentorias e outros alunos também da própria academia, é que aqueles que dedicam, por exemplo, há muita gente que diz que quer fazer a transição para online ou que quer começar a apostar no online, etc. Só que o que é que acaba por acontecer? Não existe um foco total lá. E quando o meu foco está dividido entre começar a construir algo online, mas depois, por outro lado, eu tenho uma agenda cheia no presencial ou tenho o que me garante o sustento no presencial, é uma decisão difícil ou é uma transição não muito fácil de fazer. É fazível e há quem o faça, mas aquilo que eu tenho vindo a experienciar é que aqueles que realmente vão all-in para o online, conseguem ir fazer all-in para o online, conseguem ter sucesso, conseguem escalar de uma forma brutal mesmo. Sim, até porque consegues, lá está, existe mais liberdade, não é? E consegues a escalar em termos de clientes, consegues se calhar ter, sei lá, 30 clientes ou 40 clientes, porque como é online, não é? E Lá está, consegues, não há. consegues. Consegues É, ter, é, consegues ter muitos mais clientes, consegues acompanhar muitos mais clientes, logo aí à partida. Consegues ter flexibilidade ou seja, quebras ali a barreira do tempo, ou seja, no sentido em que eu não tenho que estar naquela hora com aquela pessoa, eu posso tirar uma manhã, ou posso tirar um dia inteiro, faço os planeamentos dos treinos dos meus alunos todos e depois está tudo a rolar. E eu só tenho que fazer o acompanhamento, só tenho que o gerir, tenho que falar com eles, tenho que dedicar o tempo à relação, no fundo. sim, Ou seja, e é como, diferente. É diferente. É sim, diferente. eu percebo, e a malta que estiver aqui a ouvir, claro, malta, partilhem a vossa opinião, qual é o modelo que vocês gostam mais de usar, o modelo presencial ou o modelo online? Sejam profissionais do mercado, ou sejam clientes, ou sejam praticantes, não é?
o que é que vocês gostam mais? De ser acompanhados em modelo online ou de ser acompanhados em modelo presencial? Deixem aí nos comentários que pode ajudar aqui na conversa para termos uma ideia, pelo menos quem está aqui na live. Não Boa. é? Até porque lá está. Pronto, a questão do online, eu consigo perceber, obviamente, porque é a questão não há não há tanto tempo consumido, não é? Lá está, não tens que estar ali 1 hora ou 2 ou 3 com aquela pessoa, consegues ir gerindo e alcançar aqui outro leque de clientes. E depois também existe aqui outra questão que acho que é muito interessante, que é a tão famosa que nós ouvimos falar no mundo do digital, não é? Que é a liberdade geográfica, não é? Que tu consegues, portanto, acompanhar malta em qualquer parte do mundo. E estejas onde tu estiveres. E eu acho engraçado, porque tu que há uns dias partilhaste um story teu, acho que estavas nos Estados Unidos, se não me engano, não me lembro agora exatamente onde, e que falavas precisamente isso no story, acho que era algo assim, ou foi story Foi ou um foi um post, acho Reels. eu. Foi um Foi um post, Reels, acho eu. acho eu. Foi Agora um- não me estou a recordar, mas eu sei que Não, vi. foi um post mesmo, uma foto. Foi um post, pronto, foi uma foto. E falavas sobre isso, se não me engano. Uhum. Não é? Ou seja, um personal trainer que se foque no digital, no online, e consiga criar a sua carteira de clientes assim, quer dizer, acaba por se tornar também num tão famoso nómada digital. Se Não é? quiser, sim, se Se quiser. quiser. Se Se quiser. quiser. Eu tenho um aluno que há pouco tempo de mentoria que foi viver um mês para o Brasil, e agora vai não sei quanto tempo para Bali, 3 meses para Bali. Tenho outro aluno também de mentoria que na altura que estava a fazer a mentoria estava a fazer uma viagem pela Ásia também, por esses países todos, 5 meses para aí. Ou seja, é possível para quem quiser fazê-lo, mas não tem que o fazer. Se quiser Claro, só ficar mais em casa e pronto, também está tudo bem. Ou seja, isto depois depende de cada um. Há quem goste mais claro. dessa questão de poder viajar e estar a acompanhar os alunos ao mesmo tempo. Para mim, isso é top. Para mim, eu acho que isso é uma liberdade do caraças mesmo. Foi sempre, por exemplo, um objetivo meu, poder não ter que estar em um sítio específico para trabalhar, e hoje consigo fazê-lo não através diretamente do treino online, mas através daquilo que fui construindo ao longo do tempo, que também foi tudo muito voltado para o online. Sim, porque tu tiveste aqui um processo de transformação. Lá está. E é aí que surge a Academia do PT, não é? Ou seja, porque eu já tinha referido, não é? Eu já acompanhava o teu trabalho há muito tempo, mas nunca houve assim uma interação como tivemos desde o Marketing Masters, não é? Ou seja, eu respondi aos stories e tal, porque eu, desportista que sou, eu também gosto de estar a par do que se passa no mercado, não é? Do mundo do fitness, e quando descobri o teu trabalho, até hoje, não sei precisar o ano, mas até hoje, e eu ainda sou do Não, tempo, diz isso. sim, não começou assim há tanto tempo. Hein? Pois, é assim, lá está, eu não tenho Isto ideia. ainda é Eu precoce. tenho, mas eu tenho em mente que eu Bem, há comecei a acompanhar o teu uns trabalho, ainda 4. não havia a Academia do PT sequer. Um, Não, então, mas isso aonde? Onde é foi que no me acompanhavas sem ser na Instagram. academia? Foi no Instagram, não foi? Eu tenho Sim, essa mas, ideia. no Instagram há a academia do PT. Deve ter Tu sido. tens dois, agora não sei. Bem, Não, mas eu agora não no sei. outro, no Não? outro é pessoal, é mais pessoal, Então não. já devia de haver a Academia do PT, ok. Mas acho que foi quase logo no início, ok. Porque já sei, ou seja, Sim, porque sim, aquilo que eu sim. tenho em mente é que já foi quase logo no início, não é? Então já existe a Academia do PT, ok. Fala-nos sobre isso. Há uns 4 Eu já, anos. há uns 4 anos, é mais ou menos. Olha, é engraçado porque foi mais ou menos quando comecei a acompanhar, por exemplo, o Paulo Faustino, Sim, foi nessa etc. altura. Portanto, Foi nessa altura, precisamente. pronto, sim, ou seja, eu quando entrei no mercado imobiliário, foi em 2019, foi quando comecei, lá está, aqui um processo de transformação e comecei a acompanhar aqui malta de valor que me pudesse enriquecer a mim e foi então nessa altura também. Portanto, pronto, 2019, É. está fechado, está fechado. Sim, sim. Academia do PT. Tu já partilhaste várias vezes o porquê de teres criado, não é? Sim. Mas a malta que está aqui a ouvir o podcast ajuda aqui a malta, não é? Porquê que tu decidiste criar a Academia do PT, não é? As dores que tu sentiste no mercado, não é? Entre outros fatores, como é que surge a Academia do PT? Olha, surge precisamente disso, ou seja, eu sentia que havia uma lacuna em termos de informação
informação prática na área das vendas, na área do marketing, para personal trainers, na área do negócio do personal trainer. Existia muita formação e muita oferta formativa em termos técnicos, mas não havia nada direcionado ao negócio. E o negócio, não é? Então foi neste sentido que eu comecei a partilhar conteúdo, numa altura, numa fase inicial, sinceramente, foi quase como, ok, deixa eu ver o que é que isto dá. Não tinha uma coisa planeada, vai ser isto ou vai ser aquilo. Não, nada disso. Foi simplesmente, vou criar uma página e vou começar simplesmente a partilhar conteúdo, ver o que é que dá, ver se existe aceitação, ver se realmente. E as coisas foram começando a desenrolar bastante bem. Eu posso dizer que nos primeiros 3 meses eu fazia 3 posts diários de conteúdo. E só passados 3 meses é que eu lanço a minha primeira formação, uma formação em vendas presencial. E eu comecei por aí, comecei por fazer formações de vendas presenciais. Pois, entretanto, nessa mesma altura foi a altura, como tu disseste bem, que o Paulo Faustino começou a explodir mais e também a investir mais na presença no Instagram, etc. Começou a lançar os primeiros cursos online. Eu comecei logo a ser aluno dele. E isso deu-me ali uma bagagem também muito, muito grande em termos de marketing, depois em termos mesmo do meu próprio lançamento dos primeiros cursos online. E as coisas foram evoluindo, até que depois também surgiu a parte onde eu já tinha alguns cursos gravados, já tinha alguns cursos lançados, então juntei tudo também num programa, numa academia, ou seja, num membership também, em que junto todos os cursos. E em simultâneo comecei a lançar também programas de mentoria, ou seja, grupos mais fechados, de meses, em que desenvolvíamos ali coisas mais específicas, nomeadamente a parte do online, que é o que eu mais trato em termos de mentorias, é essa fase de como é que eu vou montar um negócio online, como é que eu vou escalar um negócio online, etc. Mais nesse sentido. E pronto, basicamente é isto que surge, é assim que surge a academia e é isso que tenho vindo a fazer até agora, partilhar conteúdo. É algo que eu considero que seja importante continuar a fazer. Não é que sinta que é menos importante hoje em dia, mas obviamente que com o passar do tempo e com aquilo que vai surgindo, o foco e a energia não está como estava há uns anos atrás na produção do conteúdo em termos de Instagram, atenção, porque depois existe outro tipo de conteúdo Uhum. que vai sendo sempre criado, não é? Então, por aí. Sim. Mas, mas nunca deixei de criar conteúdo para o Instagram, atenção. Nem Sim, tenciono fazê-lo. até porque o Instagram ainda continua a ser uma ótima ferramenta de É, trabalho, não é? Daí de sim, promoção. em termos de rede social é a principal. A nossa Uhum. principal rede é o Instagram, ainda hoje. Sim, sim, sim. Aliás, o que não falta são métricas a falar sobre isso. Depois há o TikTok, mas o TikTok também já tem outro tipo de aplicabilidade. Mas sim, o Instagram acho que vem e acho que vai ficar muitos, muitos, muitos anos no mercado. Sim. E é engraçado. A Academia do PT, ou seja, e tu tiveste logo assim uma procura muito grande quando tu começaste mesmo a profissionalizar a Academia do PT, as formações, os acessos. Tiveste logo um boom assim grande ou foi uma coisa gradual? A malta torcia assim um pouco o nariz ou aceitou, Não, olha, boa, isto é não, fixe, terceiro nariz não, ou seja, vamos isto entrar. depois, isto depois vai depender muito daquilo que é a fase de cada um, daquilo que é o que cada um quer em termos de desenvolvimento de carreira, mas já passaram muitos, muitos alunos pela academia, muitos mesmo, mais do que aquilo que se calhar eu imaginaria na altura. Hoje o meu foco, e eu digo isto abertamente, o meu foco e a minha energia está mais direcionada para o software, porque é aí que está o core neste momento em termos de negócio. A academia eu continuo a produzir, continuo a fazer aulas, continuo a lançar cursos mesmo para a própria academia, até porque em termos de negócio, é uma vantagem competitiva que eu vejo, em termos de, por exemplo, em relação a outras aplicações, é que quem tem acesso ao software, ou seja, aqueles que são assinantes do software, têm também o acesso à academia e vice-versa. Ou seja, é uma vantagem competitiva grande no sentido em que tu, quando entras para o nosso ecossistema, não tens só o acesso ao software, tens acesso depois também à parte educativa que te pode ajudar a alavancar o teu negócio ao mesmo tempo. Ou seja,
está muito aí. Então o meu foco e a minha energia neste momento para conseguir fazer crescer um negócio tem que estar no software, na melhoria constante. Nós lançamos praticamente, não vou dizer semanal, que é para não exagerar, mas de 2 em 2 semanas nós estamos a lançar updates, estamos a lançar melhorias, estamos a lançar correções, estamos sempre a desenvolver e a melhorar o produto, no fundo. Que é E completamente diferente. falando, Nós lançámos em janeiro e já é um software completamente diferente do que é hoje. bem, imagino, estão sempre em constante evolução, não é? Tem que Tem que ser, ser, tem não que é? ser. Até porque isso mostra, à partida não conhecendo, mas isso mostra que há procura, não é? Porque, Tem que ser. e havendo procura, a Eu não, evolução tem que. sabes que eu não vejo assim, até vejo ao contrário, que é para haver mais procura eu tenho que melhorar. Eu não, Boa, eu não posso boa, ficar à espera de ter para melhorar. Eu tenho é que melhorar para ter. Entendes? E, boa, e boa. isto acho que é um ponto interessante, que é, muitas vezes nós sei lá, por exemplo, vou-te dar o exemplo. Há personal trainers que me dizem assim, mesmo em relação agora ao software, que me dizem assim, epá, eu gostava mesmo de fazer a transição para o software, eu utilizo folhas de Excel, etc. Pá, mas eu só tenho 2 clientes online, então ainda não me compensa mudar para o software. Eu aceito, está tudo certo. Mas quando tu começas a investir no sentido de não é o que eu tenho hoje, mas é aquilo que eu vou ter. Então, se eu começar já hoje, nem que seja a um cliente, a entregar um melhor serviço, se calhar isso vai fazer a diferença. Percebes? Ou seja, Uhum. eu, Sim, eu, sim. eu, eu, eu vou pensar em aumentar a qualidade em primeiro lugar para depois conseguir ter. Não penso ao contrário, que é, ok, agora imagina o que é que era eu pensar assim, só quando eu tiver, vamos imaginar, nós agora lançamos um módulo dos pagamentos, por exemplo, que é um módulo complexo, exigiu complexidade, porque primeiro trata com pagamentos que não são os meus, são os dos PTs aos clientes deles, então exige aqui uma responsabilidade grande. Eu podia dizer assim, não, não, nós só vamos lançar esta funcionalidade quando tivermos 1000 assinantes. Porque só compensa quando tivermos 1000 assinantes. Percebo, Não, não, percebo. não penso assim, percebes? Eu penso para chegar aos X assinantes, eu tenho que ter isto, tenho que ter esta funcionalidade, ou tenho que melhorar isto, ou tenho que melhorar aquilo. É mais nesse sentido. Isso é a visão do empreendedor. É estar sempre 2, 3 passos à frente do Tentar, pelo negócio, menos, né? pelo menos Tentar, tentar. Que é pelo para, menos para tentar. não ficar para trás. Boa. Malta, que insights que estamos a ter aqui hoje. Eu já sabia que este podcast ia ser muito bom. E tá a superar aqui, lá está, as expectativas. Está muito, muito conteúdo rico e lá está. Como tu dizes, este podcast, este episódio de hoje, que sirva para inspirar nem que seja uma pessoa e o propósito está realizado. Olha, só para também enquadrar aqui um pouco a malta, eu tenho aqui uma curiosidade que é relativamente aqui à área do fitness. Aliás, antes de irmos a isso para não perdermos o fio à meada. Falando no software, ou seja, tu para teres criado o software, ou seja, viste aqui se calhar necessidades no mercado para criar, não é? É porque havia aqui algumas lacunas para ajudar os profissionais do mercado. Como é que surge essa ideia de criar o software que tens agora, não é? Aliado depois à academia? Como é que isso surge no percurso? Olha, eu já tinha uma ideia de criar um software quase desde que saí da faculdade. E Ok, eu boa. acho que contei esta história também alguns num post ou numa story, não sei. Mas eu até ainda tenho as fotos dos esboços em papel desse software. E foi numa altura que eu estava no meu primeiro ano de trabalho lá nesse ginásio em Alcobaça, onde estavam dois amigos meus que eram programadores e nós tínhamos a ideia de criar um software mesmo, já nessa altura. Só que passou. Passou, não era o momento, ficou ali, como acontece a muitas ideias, ficou ali no ar, ficou ali a navegar e perdeu-se completamente. Pronto. Depois há um tempo atrás, ali a meio, pai, há 2 anos, quando já tinha a academia, surgiu novamente essa ideia na cabeça. Não a ideia, mas sim a intenção
e comecei a procurar por orçamentos, por empresas de programação, empresas de criação de softwares, etc. Só que os budgets eram mesmo muito, muito elevados. É um investimento grande, é um investimento muito grande, o software, e então decidi arrumar essa ideia. Até que no final do ano passado, não, pá, em agosto do ano passado, comecei outra vez a esgravatar nessa ideia e arranjei um parceiro, arranjei o meu próprio desenvolvedor. Então, obviamente, não sou eu que faço a programação nem o desenvolvimento do software. Eu faço muito daquilo que é, por exemplo, eu faço toda a idealização, um, estou a ver aqui aquele comentário e já vou responder àquele comentário. Toda a idealização, todo o desenho, às vezes, das funcionalidades, toda essa parte, até porque lá está, não há ninguém que conheça melhor o meu público que eu, ou pelo menos não deve haver ninguém que conheça tão bem o meu público que eu e as necessidades que tem, etc. E foi a partir daí que começámos a desenvolver, começámos a criar o software, comecei a liberar, quando já tinha o MVP, comecei a liberar, por exemplo, para alunos que estavam na mentoria na altura, para eles começarem a testar, para começarem a mexer, para receber feedbacks deles, para receber insights, para receber coisas que eu poderia melhorar no software logo ali à partida. E até que depois, em janeiro, que já estava tudo mais bem estruturado e mais bem consolidado, decidimos então avançar para o lançamento do software e assim foi. Basicamente foi isto. Mas pronto, ou seja, não sou eu que faço e aqui mais uma maravilha da internet, é uma pessoa que nem está cá no país, eu nunca a vi na vida, nunca a vi pessoalmente. Nós na altura reuníamos todas as semanas, hoje em dia já só reunimos quinzenalmente, mas falamos quase todos os dias. Mas pronto, basicamente é isto. Ou seja, também aqui uma boa. Eu tenho equipa, mas eu não conheço a minha equipa pessoalmente. Ok, ok. Pronto. É engraçado, isso é o poder do digital a trabalhar, Sim, não é? é isso Porque, mesmo. pronto, lá está, consegue-se chegar a pessoas que se calhar de outra forma não se conseguia. Então E aqui é engraçado, quer dizer, tu tens o Ruben Ribeiro, deixa-me só sim, responder aqui ao Ruben força, Ribeiro, força. um ótimo rendimento passivo. O conceito de rendimento passivo não é tão por aí. É um rendimento que pode ser interessante no sentido em que eu crio um ativo que não depende da minha presença para estar a gerar um rendimento, isso é um facto, mas é um ativo que exige trabalho, exige muita da minha energia, exige muito do meu pensamento, exige muito daquilo que é o desenvolvimento, da manutenção, da gestão de bugs, da gestão de comunidade, etc., de suporte também. Mas sem dúvida nenhuma, atenção, e por isso obviamente é que eu também me meti nisso, não é? Por sentir que é um modelo que me agrada no sentido em que me permite ter uma liberdade muito grande, não é? A verdade é essa, é que eu não tenho, eu tenho é o meu melhor empregado, no fundo. Basicamente é isso. O meu melhor empregado é o software. Porquê? Porque não exige que eu esteja lá, não se queixa que está a trabalhar 24 sobre 24 horas, não, percebes? Ou seja, nesse sentido eu percebi o comentário do Ruben e sem dúvida Sim, que sim. nesse sentido é. Agora, não é só rosas, não é só. Quantos softwares é que não são lançados que não têm sequer qualquer utilizador, montes mesmo. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando comecei a idealizar o software foi entrar para uma mentoria onde estão pessoas que desenvolvem softwares ou mesmo pessoas como eu que apenas estão por trás na idealização no Brasil, porque em Portugal não havia nada específico para SaaS, que é Software as a Service, e eu tenho, aliás, esse contacto diário com pessoas que lançam softwares e que se veem aflitas para conseguir o primeiro cliente, por exemplo. Não é Ok. fácil, não é? Às vezes nós temos a tendência a romantizar muitas coisas, não é? Que é, agora vou lançar isto e de repente, magia. Não é assim. Existe todo um processo por trás, toda uma máquina que tem que estar por trás para te garantir esse tal rendimento, não é? Então é por aí.
Agora, lá está, eu acredito que tem que haver sempre valor para as pessoas que utilizam. Sim, porque se não for assim, as pessoas também não vão utilizar, não é? A experiência do utilizador é muito importante nesse sentido. E sim, se eu puder dar aqui um cunho, malta, não há glamour nos bastidores, não é? Normalmente, neste tipo, quando se é empreendedor e se é criador, pá, o glamour nos bastidores não existe. É muita pedra dura para fazer as coisas acontecer. E podia não E ter é perfeitamente corrido normal. bem. E podia não ter corrido bem. Exatamente. Aliás, ainda estamos numa fase muito inicial. Sim, porque se foi em janeiro, não é? Que lançaram Nós estamos com o 6 software. meses. Estamos com 6, 7 Exatamente, meses. Vamos fazer 7 meses agora, vá, no final deste mês. Ou seja, é exatamente. muito recente ainda, mesmo muito recente. É um bebê. É um Ainda, bebezinho ainda, há, ainda. ainda há muito trabalho pela frente. Ainda há muito trabalho pela frente. É um Eh, bebezinho. e, e- mas eu, pelo menos acredito que isso vai correr muito bem, que isso, se calhar daqui a um ano o software vai estar nível 100 já, portanto, eu pelo menos acredito nisso. Eu Eh, também quero olha, acreditar. claro, claro, tem que se trabalhar para isso. E tu és o criador de software, melhor que ninguém, tens que acreditar nisso, obviamente. Uhum. Uh, olha, aqui uma questão que eu queria fazer, mudando aqui agora um bocadinho o tópico, para também nos rematando, claro que isto, a malta é resiliente, está aqui já 1 hora e meia, ok, no podcast, e é engraçado que eu não avisei ao início, né, que eu costumo avisar, que estas lives é um podcast, portanto, o podcast que eu já fiz, o episódio mais longo que eu já fiz foram 2 horas e meia. Começou às 9 e acabou às 11 e meia, malta, só para terem uma ideia. Não sei se Mas, tenho bateria Fábio, para isso. Fábio, ajuda aqui uma Eu, não é o curiosidade que eu tenho. telemóvel. Sim, porque eu já noto que está aí a bater um cansaço, ok? Malta, mas sim, vamos começar a rematar, ok? Eu tenho só aqui uma curiosidade que é, aproveitando que estou a falar contigo, claro, e estás muito mais por dentro do meio até que eu, nesse sentido, tu tens visto, ou seja, qual é a tua análise quanto à evolução do mundo do fitness em Portugal, não é? Porque tem havido um boom muito grande, a pandemia também ajudou com isso, até muito por conta das redes sociais, claro. O TikTok então vai explodir, ok? Às reuniões no Blackout Gym, inclusive, se estiveres a par, claro, atenção, na margem sul. E eu já tenho acompanhado canais de youtubers brasileiros do mundo do fitness que eles próprios já falam muito em Portugal e falam muito que Portugal vai ser o próximo país a explodir numa escala brutal em termos do mundo do fitness, não é? Ou seja, tu partilhas da mesma visão, tens uma visão diferente. Olha, eu não faço, não consigo fazer essas previsões, nem te digo se vai explodir ou não vai explodir, ou se está a explodir ou não vai explodir. Aquilo que eu posso dizer é, em termos factuais, daquilo que são os dados que nos chegam oficiais, por exemplo, do último Eurobarómetro, etc., é que estamos mal. Ok. Assim, diretamente estamos mal. Somos Até um o inverno. país, não só porque somos um país que tem ainda um nível de sedentarismo muito, muito grande, que Ok. tem uma taxa de penetração em termos de exercício físico muito, muito baixa, das mais baixas a nível europeu. Portanto, em termos factuais, não estamos a bombar assim tanto. Não estamos a bombar assim tanto. O que é que pode haver? Pode haver uma. Nós às vezes estamos em bolhas, não é? Ou seja, por exemplo, eu entro no meu Instagram, as pessoas que eu sigo em termos de. São pessoas que são ligadas ao treino, são ligadas ao fitness, são ligadas ao. E eu posso deduzir assim: eu estou na minha bolha, epá, isto é só treino, está a bombar, não é? Eu só vejo isto. Só que nós esquecemos das pessoas que não estão dentro da mesma bolha que nós. E se calhar essas já não veem tanto isso. Então, factualmente, nós somos um país sedentário, somos um país que a maioria das pessoas não faz exercício físico, somos dos piores países a nível europeu, quiçá mundial, não direi mundial porque não sei, mas o último Eurobarómetro foi isso que nos disse. Estamos mesmo na cauda da Europa em termos de, de taxa de penetração em termos de exercício físico. E obviamente que isso não me vai permitir dizer que vamos bombar ou que estamos a bombar, porque não estamos, porque se tivéssemos, aqueles números não seriam assim. Obviamente que isto depois depende de vários fatores, não é? Não depende só dos PTs, eu costumo dizer, ok, nós temos isto, mas se cada PT começar a partilhar mais conteúdo, se cada PT começar a educar mais as pessoas, é um contributo a mais, são mais pessoas a quem nós conseguimos chegar. Mas, obviamente, que isso acaba por ter o seu impacto.
Agora, não é só isso. Existe depois tudo um resto, toda uma cultura, ou seja, toda a parte cultural, toda a parte política também. Tudo isso vai influenciar essa questão, percebes? Sim, sim, sim. Porque se tu reparares, não existe qualquer apoio às pessoas para que elas, ou qualquer incentivo para as pessoas fazerem mais exercício físico, não existe não existe benefícios, não existem benefícios fiscais para os clubes para os ginásios, não existem, existe um IVA a 23% nos ginásios, por isso, Uhum. logo aí tu vês, isto não é prioridade. Quando tu sabes, não é considerado saúde, logo aí também. Ou seja, Sim, sim, há muita sim, coisa sim. aí que influencia isso, que tu vês, pá, porque somos um país que tem bom tempo, que podia permitir a que mais pessoas fizessem exercício físico ao ar livre, somos muito bons, eu acredito mesmo nisto, que é, em termos técnicos, em termos de personal trainers, a nível técnico, eu acho que somos do melhor que existe, mesmo, porque temos excelentes formadores, temos excelentes profissionais, claro, existem como em todo lado, muito bons, maus, menos bons, Sim. mas na globalidade eu acredito mesmo que nós somos dos melhores a nível técnico, mesmo. Eu, pelo menos, também tenho essa mesma visão, até porque daquilo que eu vivi até hoje enquanto esportista, não é? Eu sempre vi e testemunhei, inclusive, principalmente, por exemplo, quando houve o boom do CrossFit cá em Portugal, eu testemunhei, não é? Atletas e coaches do CrossFit, por exemplo, a treinarem malta lá de fora, né? Eles vinham cá, lá de fora e vinham cá a Portugal para treinar com essa malta. E era uma coisa brutal, fora de série. É engraçado que os portugueses, eles são muito bons em muita coisa, mas depois falta o reconhecimento, não é? Falta o mérito, ou então não é muito falado, porque depois fica um bocadinho em low profile, não é? Depois não é muito falado. Um, a Suzy Brito, 78, obrigado Suzy por estás presente neste podcast. Ela partilhou aqui com os melhores a arranjar desculpas para mudar estilo de vida. Ok, bem, eu agora não consigo enquadrar, Suzy. Se puderes elaborar melhor, que eu já não consigo enquadrar este comentário. No fundo, Uh, eu penso que ela está a dizer que os portugueses são os melhores a arranjar desculpas, no sim, fundo. pois, sim. Isso eu acredito, isso eu acredito. Olha, e pegando nessa parte, para irmos rematando, agora com este comentário e essa tua observação, agora surge uma outra pergunta, que é como é que tu vês essa questão? Ou seja, não sei se lidas com personal trainers que têm essas dúvidas, que é aquela questão da inteligência artificial poder ou não substituir um personal trainer, atenção, como em tantas outras profissões, não é? Porque hoje em dia vais a um chat GPT e elabora-me X plano de treino para X dias e pronto, e Eu vou aquilo até dizer, faz ali. eu já falei sobre isso e eu sinceramente não vejo qualquer tipo de ameaça ao personal trainer. Eu acredito que o personal trainer pode e deve estar a par dessa, dessa, dessa questão. Aliás, eu acho que todos devemos estar a par dessa questão, mas também não nos devemos preocupar tanto assim com ele. No fundo procurar dominar aquilo que aí vem, e aquilo que aí vem não, aquilo que já existe, Já porque já é existe? muita coisa e a curva de evolução é muito grande mesmo, e lá está, mais uma vez, como eu estou dentro daquela comunidade que eu te falei de SaaS, muitos deles estão a criar ferramentas e criam ferramentas mesmo de inteligência artificial, e é assustador tudo aquilo que já existe, mas eu acredito, e agora vou-te dar uma resposta mais concreta, que é, como eu disse no início do podcast, o exercício numa fase inicial ou em várias fases, ou numa primeira ordem, um pensamento de primeira ordem do ser humano, é um processo de dor, ok? Sempre existiram treinos que as pessoas podem fazer de forma gratuita, no YouTube, no Google, etc. Sempre. Sempre existiram treinos de forma gratuita para as pessoas. Então o ChatGPT também pode prescrever um treino que é gratuito para as pessoas, certo? Ou seja, não vai mudar nada. Para a pessoa, ou quanto mais a pessoa pagar para fazer exercício físico, maior é a probabilidade dela fazer exercício físico. Porquê? Porque existe uma ou outra dor do outro lado.
que é a dor de ter pago para fazer. Então, se a minha dor de pagar for superior à dor de ir fazer exercício físico, eu vou fazer exercício físico, porque eu paguei. Eu investi, então eu vou. Eu não investi, não Exato. vou. Não faço. Exato. Ponto É, final. A maioria das em, pessoas vai ser isto. Por isso é que a maioria das pessoas não faz exercício físico, mesmo sendo gratuito. Aliás, faz menos sendo gratuito do que se fosse pago. Porque se for pago, se eu investir, e isto é como em tudo, se eu investir em algo, quanto mais eu investir em algo, mais eu vou dar valor. É diferente eu entrar para uma mentoria onde dou 2.000 euros do que eu pagar 30 euros para assistir a um curso. O meu grau de compromisso vai ser completamente diferente. Então eu vejo desta forma também. Ou seja, vejo mais como uma ferramenta que pode ser utilizada para potenciar trabalho do que propriamente para me roubar trabalho. Isso não vai acontecer, porque aqui vai funcionar a natureza humana. Se eu não investir para treinar, então eu não vou treinar. Se eu investir, a probabilidade de eu treinar é muito superior. E é por isso que eu acredito que não vai ter assim grande impacto. Boa, malta, que partilha de conhecimento agora, ok? E tu pegaste num ponto que era o que eu ia falar, que era o compromisso, sobretudo o compromisso, que obviamente quando tu investes valor numerário, o compromisso é maior. E é engraçado como é que as pessoas, né, fazem essa analogia mental, né, porque sempre que envolve dinheiro envolvido, não é, a malta fica altamente comprometida. Quando não há dinheiro envolvido, pronto, já não fica tão Porque, comprometida. porque dinheiro também tem a ver com emoção, não é? Exatamente. Mexe com as nossas emoções, mexe com emoção, mexe com razão também, claro. Mas quando há um investimento, lá está, há um investimento, há uma dor associada de ter que Uhum. fazer aquele investimento a nível monetário. Logo, a dor é superior àquela que eu vou ter em termos de começar a fazer exercício físico. Logo eu vou fazer, porque eu investi. Se eu não investir, Exatamente, exatamente. Malta, que podcast, hein? Que podcast, é o que eu tenho a dizer. A Suzy Brito remata aqui então que acho que não é substituível por faltar a parte relacional que a também, também, inteligência artificial não também, tem. também, também, Exatamente, sim, sim. também, Aliás, por aí. entretanto, outros pormenores, não é? Eu não sou PT, tu és PT, corrija-me se eu estiver enganado, mas envolve toda a questão da parte também da biomecânica do cliente, a parte da fisiologia do cliente, não é? O que é que ele quer atingir enquanto resultados, qual é o estilo de vida que ele tem, qual é Sim, a vida há social. muita Há muita variável aí. coisa. Há muita variável. E coisas que, lá está, uma inteligência artificial dificilmente vai perceber. Fábio, eu quero-te agradecer muito pela tua disponibilidade, ok? Eu acho que isto agora rolava a noite toda, mas já estás também com ar cansado, é normal, o dia foi longo, no meu também, a malta que está aqui, resiliente, atenção, não perdoa, e está aqui na live a assistir ao nosso podcast. E eu quero-te agradecer muito, muito por esta tua partilha. Um, Ora é essa. planos futuros aqui para o Fábio. Tu, onde é que tencionas agora chegar? Não é? Os meus Daqui a, planos sei lá, futuros, 3 anos, 5. não, não, não faço muitos planos a longo prazo, sinceramente. Os meus planos futuros é continuar a depositar energia no software, é continuar a melhorar constantemente aquilo que entrego aos meus alunos e aos utilizadores do software para que consiga continuar a crescer. No fundo é isto. Não faço grandes planos a nível de longo prazo. É poder continuar a ter a minha liberdade, poder estar a trabalhar em qualquer lado. É isso, no fundo. No fundo Boa, é boa, isso. boa. É manter a tua energia, manter a tua liberdade Sim, geográfica sim. e entre tantas outras coisas, claro. Uhum. Olha, e só para rematar, o que é que tu dirias a esta pessoa se te cruzasses numa das tuas mentorias, imagina, Porra. O- tu dir- hoje, diria que o tempo lhe fez bem, pá. Até com mais careca até está com mais melhor. cabelo ficou, até com mais cabelo ficou. Pô. Malta, atenção, isto está no teu Aquele que está Facebook, ali ao pronto, e meu eu, lado é o meu padrinho é o teu de padrinho. faculdade. Pois, porque isto é um post teu de Facebook, 2010, ok? Isto é um post teu de 2010, É, só para a malta isso foi, perceber. isso foi na minha latada.
em Coimbra. Pronto. Na latada não. Eh, Na primeira queima, porque já estava trajado. ok, ok. Sim, pelo menos aqui tens Ah, o sim, sim. traje. Foi na primeira Um, queima. 2010, malta, Uhum. 2010. O que é que tu dirias a este Fábio se tu o apanhasses hoje numa das tuas mentorias ou num dos teus acompanhamentos? O Dizia-lhe que é para que tu lhe deixar de ser dirias? preguiçoso. Para deixar de ser preguiçoso. Eu sou muito preguiçoso. Ok. Ainda sou, Ainda ainda és, ok. Ninguém o sou. diria, não é? Não, Ninguém o diria. mas sou preguiçoso. Sou preguiçoso. Não é preguiçoso. Acho que preguiçoso é uma palavra errada. Hum, luto muito contra a procrastinação. Às Ok. vezes podia, sinto que podia, sei lá, não sei. Mas depois por outro lado também penso, mas isto depois, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar mais sozinho, entre aspas, mais por minha conta, numa primeira fase sentia que tinha que estar sempre a trabalhar. Quando não estava a trabalhar sentia-me mal. E agora não. Agora não, agora já faço bem essa gestão. Se eu preciso só trabalho de manhã, à tarde tiro o dia, vou treinar, se eu preciso vou treinar e depois vou para a praia, agora nesta altura que está calor, e já lido bem com isso. Desde que eu consiga cumprir com os meus 3 pontos principais de tarefas diárias, está cumprido, ok. Estou satisfeito com o meu dia em termos de produtividade, em termos de trabalho, boa, então já posso estar descansado. Ou seja, já não tenho aquela coisa, aquele peso em cima de tenho que estar sempre a trabalhar. Se não estiver sempre a trabalhar, não estou a Uhum. produzir, estou a deixar passar alguma coisa, tenho que estar sempre ligado. Não, porque lá está, eu não quero, não quis vir para um negócio próprio para ser escravo dele, não é? Para estar como estava, Yeah. como me sentia, não é? Então, um bocado por aí. Que é o que Boa. acontece, não é? Com muitas pessoas que se lançam sozinhas e que Uhum. não é? Acabam por se tornar escravas do próprio negócio. E eu não quero isso. Não quero Sim, isso. sim, sim. Percebo, faz sentido e malta. Isto é a diferença entre lá estar a trocar tempo por dinheiro e ter aqui uma liberdade já de produtividade, porque é trabalhar as horas, mas as horas que faz trabalhar serem rentáveis, para, se for preciso, para o resto do dia. E essa é a grande diferença. Agora, é claro que há um caminho a fazer, não é? Até lá chegar. Há um caminho a fazer até lá chegar. Isso é, eu acho que é inevitável. Fábio, olha, para te deixar descansar, para ir deixar esta malta descansar, para irmos todos jantar, porque eu também não jantei, para irmos Eu já. para abandonar aqui. Pronto, eu ainda não consegui, já vou seguir, vou comer pizza às 11 da noite, minha nossa. o, uh, o que é que tu dirias? Eu termino o podcast sempre desta forma, lá está, para motivarmos nem que seja uma pessoa com esse podcast. O que é que tu dirias a alguém que esteja a ouvir o podcast que esteja a ouvir a tua história, quer empreender, quer se lançar, é um personal trainer, é um futuro personal trainer e está aqui, lá está, cheio de dúvidas, cheio de receios, não sabe, portanto, o caminho a seguir, se deve se lançar sozinho, se deve ir para um ginásio com renda, entre outros fatores. Né? O que é que tu, dentro da tua experiência e tua visão, não é? Enquanto mentor também, o que é que tu poderias partilhar dos teus insights a essa pessoa? Essa é uma pergunta difícil. Porque, lá está, porque vai depender de muito contexto, não é? Da pessoa em Uhum. si. E acho que é por aí que começo, que é, eu não gosto de dizer, olha, faz isto ou faz aquilo, eu gosto de perguntar à pessoa o que é que ela quer. E uma das coisas que eu mais me pergunto a mim próprio, e pode ser essa a pergunta que a pessoa se faz a ela própria, é o que é que ela quer em termos de estilo de vida para ela? Qual é que é o estilo de vida que tu queres? Como é que tu te vês a viver? Como é que seria o teu dia perfeito? E a partir daí, começar a construir tudo de forma a construir esse dia perfeito, a construir esse estilo de vida que ela quer construir para ela. E dizer não a tudo o resto, que é uma coisa que é importante. Nós muitas vezes achamos que o segredo está em aceitar tudo e em implementar as ideias todas e ter muitas ideias e não sei o quê, mas cada vez mais é o não que faz a diferença. É eu dizer não até às vezes a uma ideia que é muito boa, mas eu digo não porque vai estar a destruir tudo aquilo que é o estilo de vida que eu quero construir para mim. Então eu diria isto, que é primeiro perceber o que é que eu quero em termos de estilo de vida para mim e construir depois tudo à volta desse estilo de vida que ela quer construir.
Boa. Portanto, E, não, idealizar e aqui. a partir daí não pensar muito, é ir, é começar. Eu costumo dizer isto, se eu soubesse o que sei hoje, eu tinha começado mais cedo. Mas é se soubesse Ok, o que sei hoje, não é? É porque é claro. difícil. Às vezes há sempre os receios do julgamento, de se eu vou estar no caminho certo ou não. Mas é ir, é ir. E depois logo se vê, depois dás um jeito. Depois, se for preciso, voltas atrás ou se for preciso, mudas o caminho. Mas é ir. É, acho que não há perigo maior do que ficar parado. No fundo é isto. Boa. Não, não, eu estou aqui a tirar notas, lá está. Não há perigo maior do que ficar parado. Hum, Sim, ficar parado é o pior que se pode fazer. é o pior que se pode A fazer, exatamente, sim, pensar sim. se vou, se não vou, se fico, se não fico, se faço, se não faço, se é melhor aquilo ou se é melhor aquilo. E estou parado. Mas eu já podia estar a avançar num sentido. E esse sentido até pode não ser o correto, mas pelo menos eu estou a avançar, eu estou a aprender, estou a desenvolver-me. Eu não tomei sempre boas decisões, claro que não, mas essas más decisões também dão aprendizagens, não é? É como em tudo na vida. A errar é que nós aprendemos e crescemos, não é? Não, acho que não há outra forma. Mas pronto, isso agora dava outro podcast. Mas Sim. vamos libertar o Fábio. Vamos libertar o Fábio. Fábio, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, eu, Paulo. Para a malta te encontrar nas redes sociais, chuta quais é que são, portanto, os teus contactos nas redes sociais. Para a malta te Academia do encontrar. PT, Academia do PT ou a página também do software, que é Elite Trainer underscore fit. Boa, boa. Qualquer dos casos, malta, depois eu vou deixar estas notas todas nas notas do episódio, ok? Os contactos do Fábio, obviamente. O meu pessoal, só se quiserem ver fotos de viagens, mais nada. Não tem interesse nenhum. Pronto, pronto. Às vezes Não tem podes interesse, descobrir ali um destino ou não outro tem interesse nenhum. que a malta não conhece, que a malta não Só se conheça. gostarem de ver fotos de viagens. Fábio, É muito, isso. muito obrigado mais uma vez. Gratidão, a Obrigado sério. eu, Paulo. Obrigado E eu pelo convite e parabéns aí pelo projeto e pela iniciativa. obrigado, obrigado. Olha, tem sido um projeto interessante. Este podcast iniciou em fevereiro, também é um bebê, e tu foste contigo, foi o 30º episódio. Agora Espetáculo. imagina. Maravilha. E eu já partilhei isto noutros podcasts e eu vou partilhar contigo agora, porque não sabes. Eu levei, acho, 2 anos ou 3 para criar o podcast. Eu andei, aquilo que tu falaste do ficar parado, eu andei muito tempo com essa Faz crença parte. limitante também. Mas Faz agora já parte. estás. Já está. Agora já está. Porque eu pensava, esta era a minha crença, quem é que vai querer ouvir um podcast que eu vou criar, né? Mas quem é que vai querer ouvir? Eu não sou um Joe Rogan, não é? Eu não sou, percebes? Pronto. O que é certo é que foi em fevereiro, contigo é o 30º episódio, à partida encerra a temporada assim, não sei, tenho aí mais alguma coisa na calha, porque agosto é para férias, também para descansar. Epá, e encerro, e se for encerrado desta forma, pá, olha, top. E agradeço, Boa. gratidão, foi muito conhecimento, uma experiência brutal, e vou já deixar aqui o desafio. Pelo menos a partir de setembro, vá. A ver se depois a malta combina aí um treininho e ver quem é que fica, Tá bom. ver quem é que fica coxo. Mas contigo Vamos pronto, a estás a isso. recuperar da operação, fizeste uma operação, não foi? Uhum. Pelo que tenho percebido, pronto, estás a recuperar. Quando estiveres aí Mas já operacional, a está, ver se está, está, já está a está. 70%. 70%. Boa. Então vamos combinar isso, vamos combinar isso. Boa. Olha, Fábio, obrigado mais uma vez. Obrigado, E Paulo. a todos vocês que estão desse lado, muito obrigado também por terem estado aqui a acompanhar este podcast live. Tenham um resto de uma ótima quarta-feira, que no fundo é descanso, e vemos no próximo episódio. Podcast Mindset Talks, podcast live. Um abraço, Fábio, muito obrigado. Abraço. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Até lá.